Capítulo 403. Um olho no vazio. Long Shen respirou fundo e caminhou até a escama do dragão, estendendo a mão para agarrá-la. Como ele não resistiu a essa tentação, tudo o que pôde fazer foi tentar. A principal razão pela qual Long Shen estava tão determinado a tentar subjugar essa escama de dragão foi por causa da confiança que o especialista em raças bárbaras lhe dera. Long Shen confiava que o especialista em raças bárbaras não o prejudicaria. Infelizmente, eles estavam sem tempo. Embora parecesse que o especialista em raças bárbaras conhecia alguns segredos sobre a arte corporal hegemon das 9 estrelas, ele não lhe deu nenhuma informação sobre isso. Mas, por suas palavras e tom, Long Shen percebeu que sentia grande reverência pelo herdeiro das 9 estrelas. Isso deixou Long Shen ainda mais curioso sobre a história da arte corporal hegemon das 9 estrelas. No entanto, pensar nisso não tinha nenhum significado agora. Como o especialista em raças bárbaras levou Long Shen a essa escama de dragão, isso significava que Long Shen definitivamente tinha alguma chance de sucesso. Zumbido. Quando a mão de Long Shen agarrou a escama do dragão, de repente ela liberou uma luz forte, aparentemente provocada, e uma pressão terrível disparou. Apesar de ter convocado sua armadura de batalha Feng Fu, apesar de ter seu anel divino apoiando-o, Long Shen ainda não conseguiu resistir a essa pressão terrível. A carne de seus braços explodiu, parecendo incrivelmente horrível. Ao mesmo tempo, uma pressão espiritual encheu o mundo, uma pressão que poderia suprimir todas as coisas vivas, até mesmo os deuses. Long Shen sentiu como se sua alma estivesse sendo dilacerada. Ele foi capaz de suportar amargamente a dor física, mas essa dor espiritual era simplesmente insuportável. Isto não foi apenas dor, mas uma supressão espiritual. Esta foi uma pressão que faria com que todas as coisas fossem subjugadas, sem que uma única pessoa fosse capaz de resistir. De acordo com a lenda, os dragões eram existências de pico, mesmo acima dos deuses. Eles eram inerentemente arrogantes e podiam ignorar o mundo inteiro. Ninguém foi capaz de formar um coração para resistir. Esse era o poder do dragão. Diante do poder do dragão, as pessoas só podiam rastejar sob seus pés. Se ousassem resistir, seriam apagados impiedosamente. Nos registros de mitos antigos, quando os dragões nasceram, eles eram verdes. Os dragões verdes eram as existências mais fracas entre a raça dos dragões. Uma vez que sua força atingisse um certo nível, suas escamas mudariam de cor, passando de verde para branco. No entanto, eles não seriam chamados de dragões brancos, mas sim de dragões azuis. Além disso, foi dito que havia níveis ainda mais elevados acima dos dragões azuis. Mas estas eram apenas histórias mitológicas, então ninguém as levou a sério. Quando um dragão avançava na classificação, todas as suas escamas mudavam de cor. Só que esta escala reversa não mudaria de cor. Em vez disso, cairia e eles cresceriam em uma nova escala reversa. Se esse mito fosse verdade, então essa escala reversa na frente de Long Shen era da primeira transformação do dragão. Em outras palavras, esta foi a escala reversa mais fraca de todas as escalas reversas. Mas apenas essa escala reversa mais fraca fez com que a carne de Long Shen explodisse e fizesse sua alma parecer que estava sendo dilacerada. Além disso, surgiu dentro dele um sentimento involuntário de lealdade subserviente. Em vez de subjugar a escama do dragão, ele estava sendo subjugado por ela. Isso fez Long Shen sentir uma grande humilhação. Seja reprimido. Long Shen apertou a escama do dragão com as 2 mãos. Sua força espiritual foi derramada e, ao mesmo tempo, ele liberou sua poderosa vontade. Este choque de vontades fez o mundo inteiro tremer. Embora a vontade fosse uma existência sem forma, esse confronto liberou uma pressão terrível que fez o céu e a terra mudarem de cor. O rosto de Yu Xiaoqian estava pálido como papel. O confronto de Long Shen com o dragão pode fazê-la sentir-se incomparavelmente aterrorizada. Essa foi uma supressão amável e sem forma que veio das profundezas de sua alma. Ela nunca imaginou que a vontade de Long Shen fosse tão poderosa que fosse capaz de enfrentar o poder do dragão. Yu era algo não relacionado à base de cultivo. Uma parte era apenas inerente, mas outra parte foi adquirida através do refinamento. Mas parecia que todas as outras vontades poderiam ser facilmente esmagadas pela de Long Shen. Yu Xiaoqian havia se distanciado muito, e o dragão talvez nem estivesse mirando nela. No entanto, ela ainda sentia seu corpo estremecer e uma dor intensa em sua alma. Long Shen, que resistia com todo o seu poder, definitivamente enfrentava muito mais pressão. Seus braços estavam tingidos de sangue enquanto ele apertava firmemente a escama do dragão. Sangue fresco continuou a escorrer de seus braços. Os olhos de Long Shen estavam bem fechados agora enquanto ele levava sua força espiritual ao auge. Zumbido. De repente, o espaço tremeu intensamente. Long Shen cuspiu sangue e foi jogado para trás. Long Shen. Yu Xiaoqian gritou. Ha 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 ha. Mas Long Shen de repente começou a rir muito, sua risada ficava cada vez mais encantada, parecendo um louco. Long Shen, você. Ao ver Long Shen rindo como um louco, Yu Xiaoqian ficou chocado. Não poderia ser que ele tivesse enlouquecido devido a um ferimento na alma, certo? Estou bem. Long Shen finalmente parou de rir. No entanto, ele ainda estava sorrindo brilhantemente. Você conseguiu. Long Shen balançou a cabeça. Yu Xiaoqian sentiu pena ao olhar para as mãos de Long Shen que pingavam sangue. O fracasso é normal. No mínimo, você ainda está vivo. Vamos desistir. Isto é fundamentalmente impossível. A escama reversa de um dragão será provocada assim que você tocá-la.
E assim que liberar seu poder de dragão, todos os seres vivos serão suprimidos. Mesmo uma escama reversa que foi eliminada por incontáveis anos ainda terá seu poder de dragão. Isso não é algo que possamos subjugar. No mundo do cultivo, os fracos eram simplesmente vítimas dos fortes. Quando tivessem a oportunidade de ficar mais fortes, arriscariam suas vidas, fazendo de tudo para obtê-la. Mas dar tudo de si e arriscar a vida por uma oportunidade que você não poderia obter era simplesmente uma loucura. Embora não tenha conseguido, não falhei. Pelo contrário, não estou longe do sucesso. Long Shen sorriu com confiança. Ele se levantou e voltou para a escama do dragão diante do olhar atordoado de Yu Xiaoqian. Eu fui enganado. Na verdade, deveria ser muito mais simples do que eu pensava. Long Shen mais uma vez estendeu a mão para pegar a escama do dragão. Yu Xiaoqian empalideceu de medo. Isso porque desta vez Long Shen não apresentou nenhuma defesa. Ele nem tinha liberado sua aura antes de pegar a escama de dragão. Enquanto liberasse a pressão do dragão, Long Shen seria instantaneamente esmagado até a morte. Ela queria impedi-lo, mas já era tarde demais. A mão de Long Shen já havia agarrado a escama do dragão. Mas o que deixou Yu Xiaoqian estupefato foi que a escama do dragão apenas liberou uma luz brilhante e não liberou seu poder de dragão. Os olhos de Long Shen estavam fechados enquanto ele segurava calmamente a escama do dragão. Enquanto segurava a escama do dragão, era como se o mundo inteiro tivesse congelado. Yu Xiaoqian só conseguia ouvir os batimentos cardíacos. Cada respiração parecia durar um ano. Yu Xiaoqian estava preocupado que a escama do dragão explodisse repentinamente em fúria, esmagando Long Shen em pedaços. 2 horas pareciam 10.000 anos. Long Shen ainda não havia se mexido. Mas então, de repente, a escama do dragão liberou uma luz ainda mais brilhante, fazendo com que o coração de Yu Xiaoqian se apertasse. Essa luz ficou cada vez mais brilhante, iluminando todo o abismo, fazendo com que as pessoas nem pudessem ver. No entanto, mesmo quando a luz atingiu seu ponto mais brilhante, nenhum dragão foi liberado. Finalmente, a luz começou a desaparecer. Só depois de muito tempo a visão de Yu Xiaoqian se recuperou. Ela finalmente viu que Long Shen ainda estava na mesma postura de antes. No entanto, a escama do dragão desapareceu. Ha ha ha. Long Shen mais uma vez levantou a cabeça e riu, com a voz cheia de entusiasmo. Long Shen, você conseguiu. Yu Xiaoqian ficou cheio de descrença. Sim. Long Shen assentiu, seus olhos ainda estavam cheios de uma alegria louca. Ele estendeu a mão e a escala reversa apareceu de repente sobre ela. Como você fez isso? Yu Xiaoqian achou isso completamente inconcebível. Long Shen conseguiu subjugar uma escala reversa. Na verdade, tentar subjugar a escama reversa de um dragão foi fundamentalmente um erro, suspirou Long Shen. Ele quase foi enganado pelo especialista em raças bárbaras. Ele confiava que o especialista em raças bárbaras não conhecia os tabus relativos à escama reversa de um dragão. Caso contrário, ele não teria dito que Long Shen deveria subjugá-lo. No entanto, na verdade, aquele especialista em raças bárbaras realmente sabia um pouco sobre escamas reversas de dragões e realmente tinha ouvido falar de pessoas que a subjugaram. Mas o que ele não sabia era que aquelas escamas reversas do dragão eram diferentes desta. Este não poderia ser subjugado. Se um especialista incomparável quisesse confiar em sua poderosa base de cultivo para subjugá-lo à força, ele explodiria automaticamente. Embora fosse apenas uma escama, a dignidade de um dragão não permitiria que ninguém pisasse nela. As escamas de dragão das quais o especialista em raças bárbaras tinha ouvido falar eram, na verdade, de alguns dragões mestiços, e não de dragões verdadeiros de sangue puro. A escama de um verdadeiro dragão continha seu orgulho e não se submeteria à força bruta. Foi só porque Long Shen conseguiu perceber isso que ele mudou de método. Quando sua vontade entrou em conflito com ela, Long Shen percebeu que a vontade da escama de dragão era semelhante à sua, pois não se renderia a nenhum poder. Nem o poder do dragão nem a sua vontade foram capazes de subjugar o outro. Em vez disso, houve na verdade uma ligeira ressonância devido à semelhança entre suas vontades. Foi por isso que Long Shen desistiu de suprimi-lo e tentou usar sua vontade para se conectar com ele. Como resultado, este método gentil funcionou e a escama do dragão não o rejeitou. Ele estava conectado à sua alma agora. Não demorou tanto para que essa escala fosse movida emocionalmente por Long Shen. Agora havia se fundido voluntariamente em seu corpo. Era diferente das armas. Uma escama de dragão não poderia ser colocada em um anel espacial devido ao seu orgulho. Eles só poderiam se fundir com o corpo de uma pessoa. Enquanto Long Shen desejasse, ele sairia de seu corpo e se moveria de acordo com seus desejos. Era como uma parte de seu corpo. Sem o conhecimento de Long Shen, no instante em que conseguiu obter controle sobre a escama do dragão, dentro de um vazio sem fim, um grande olho se abriu lentamente. Embora fosse apenas um olho, era do tamanho de uma estrela. Junto com a abertura daquele olho, inúmeras estrelas no vazio começaram a tremer desconfortavelmente. Esse olho olhou para uma determinada direção no vazio. Incrivelmente longe disso havia um grão de poeira. Dentro daquela partícula de poeira estava Long Shen olhando com prazer para a escama de dragão em sua mão. Esse olho apenas ficou aberto por um momento antes de fechar lentamente novamente. O céu estrelado mais uma vez voltou a se acalmar como se nada tivesse acontecido. Long Shen, você é realmente inteligente. Yu Xiaoqian elogiou. A inteligência de Long Shen realmente a fez admirá-lo. Ele era incrivelmente ousado e escrupuloso.
Se fosse ela, ela teria acreditado no especialista em raças bárbaras e tentado subjugar à força a escama do dragão, ou teria desistido diretamente. Ela definitivamente não teria sido como Long Shen, capaz de apresentar uma teoria tão descarada a partir de pistas fracas e até mesmo ousar agir de acordo com ela. Long Shen ficou completamente satisfeito com a escama do dragão. Olhando para Yu Xiaoqian, ele estava prestes a dizer algo quando de repente se tornou incapaz de dizer uma única coisa. Uma primeira forma de dragão é, que é o nome do dragão azul encontrado na mitologia chinesa. A segunda forma de dragão é, que é outro nome para o dragão Ejar. Portanto, os Ros estão essencialmente dizendo que os dragões azuis se transformam, insira outro nome para dragões azuis. Vou dizer que dragões verdes se transformam em dragões azuis, então faz mais sentido. Capítulo 404. Sua partida. O rosto dela era impecável. Rosado intercalado com jade brilhante, e eram especialmente aqueles lábios que emitiam um encanto sem fim. Apenas ver metade de seu rosto era beleza suficiente para fazer com que Long Shen não conseguisse olhar diretamente para ela. Agora que todo o seu rosto foi revelado, Long Shen sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado. A única coisa que ele conseguia ouvir eram as batidas de seu coração. Anteriormente, a atmosfera estava muito tensa e Long Shen não prestou atenção ao rosto de Yu Xiaoqian. Além disso, por sua experiência anterior, ele não ousou olhar para ela novamente. Mas agora que ele estava olhando diretamente, ele estava absolutamente sem palavras. Sendo estupidamente encarada por Long Shen, Yu Xiaoqian corou e rapidamente virou o rosto. Tosse, desculpe, não pude evitar. Só agora Long Shen voltou a si. Em termos de rosto, apenas Meti poderia se igualar à beleza de Yu Xiaoqian. No entanto, as duas belezas tinham estilos completamente diferentes. A beleza de Meti era como a de uma fada imortal que não consumia a comida dos mortais comuns, enquanto Yu Xiaoqian era aquela que faria o coração e a alma de uma pessoa tremerem. Apenas olhar para o rosto dela poderia fazer com que uma pessoa afundasse na depravação sem fim. Esse tipo de beleza era incrivelmente perigoso, mas quando as pessoas a vissem, não seriam capazes de sentir o perigo. Esse tipo de beleza perigosa dava às pessoas a sensação de que ela era um lindo demônio. Mas seus olhos eram puros e sagrados, dando às pessoas um sentimento contraditório. Foi precisamente esse tipo de sentimento que fez com que Yu Xiaoqian possuísse uma beleza irresistível. Ela mais uma vez tirou um véu e cobriu adequadamente o rosto, revelando apenas os dois olhos. Minha mãe disse para não deixar que outros vissem minha verdadeira face, então foi minha culpa não encobri-la. Você não precisa se desculpar. Era isso que significava uma beleza capaz de causar uma calamidade. Long Shen não pôde deixar de sorrir amargamente para si mesmo. Ao mesmo tempo, ele ficou profundamente comovido porque os 1000 mundos principais estavam cheios de coisas extraordinárias. Se o Xiaoqian de repente tirasse o véu no meio de uma briga com as pessoas, quantas pessoas seriam capazes de conter o choque? Apenas a menor quebra em seu ritmo provavelmente faria com que eles se tornassem cadáveres. Sua mãe é uma boa pessoa, riu Long Shen. Como você sabia? Minha mãe é uma pessoa muito, muito boa. Yu Xiaoqian não tinha ouvido o outro significado de Long Shen, então ela ficou feliz em ouvi-lo elogiar sua mãe. Long Shen apenas sorriu levemente sem dizer nada. Ele realmente sentia que seus cérebros não estavam na mesma frequência e a comunicação parecia um pouco cansativa. Todos os cadáveres dos Devilmen do Abyss of Fiends foram manuseados agora, e todos os núcleos do diabo pousaram no bolso de Yu Xiaoqian. Além de parte da aura diabólica que restava aqui, a pressão aterrorizante já havia desaparecido. Tanto Long Shen quanto Yu Xiaoqian estavam completamente exaustos e os dois encontraram um lugar para descansar. Essas batalhas contínuas esgotaram completamente toda a sua energia, e então eles escaparam vivos do perigo mortal por pouco várias vezes. Mesmo pessoas tão fortes quanto eles estavam exaustos. Isso foi especialmente verdadeiro para Long Shen. Em sua tentativa de subjugar a escama do dragão, sua força espiritual foi praticamente esgotada. Depois de consumir uma pílula curativa, ele não aguentou mais e adormeceu encostado em uma parede de pedra. Yu Xiaoqian não estava muito melhor do que ele. Sentindo ondas de exaustão a golpeando, ela adormeceu no ombro de Long Shen. Long Shen dormiu profundamente. Em seu torpor, ele pareceu sentir um par de mãos acariciando suavemente suas bochechas, bem como ouviu um murmúrio suave que o fez sentir como se estivesse flutuando nas nuvens. Ele não sabia quanto tempo dormiu, mas acordou de repente. O abismo dos demônios ainda estava presente, mas Yu Xiaoqian não. Long Shen olhou em volta apressadamente e gritou para ela, mas não houve resposta. Dando alguns passos à frente, Long Shen de repente viu 8 ossos estranhos com linhas especiais esculpidas neles. Esses ossos eram incrivelmente antigos e emitiam uma pressão estranha. Eles estavam dispostos em um padrão quadrado ordenado de 3 metros de comprimento. Ele estendeu a mão para pegar um, mas mal havia tocado quando o osso instantaneamente se transformou em cinzas. Força espacial. Long Shen sentiu uma flutuação espacial quando o osso se dissipou, semelhante a quando uma formação de transporte foi ativada. No entanto, esta força espacial era um pouco diferente da força espacial das formações de transporte. Mas quanto a como eles eram diferentes, Long Shen não sabia dizer. Parece que ela já deixou o reino secreto. Long Shen suspirou. Yu Xiaoqian já havia revelado que não precisava esperar a saída do reino secreto de Jiuli ser aberta.
Naquela época, Long Shen não havia levado isso a sério, mas agora, vendo esses ossos, ele sabia que ela havia usado algum tipo de técnica secreta para sair. Por alguma razão, a partida de Yu Xiaoqian causou-lhe uma sensação de decepção e frustração, como se tivesse perdido alguma coisa. Não importa como você diga, podemos contar como amigos. Sair assim foi muito rude. Ela já havia partido, mas sua fragrância ainda permanecia em seu corpo. Tudo quase parecia um sonho. Mas quando uma escama flutuou de sua mão, emitindo uma luz verde e um dragão poderoso, ele sabia que não era um sonho. Long Shen suspirou, mas de repente sentiu algo estranho. Olhando para seu braço, ele viu que uma lua crescente havia aparecido ali. Tinha apenas 1 polegada de comprimento e, embora fosse apenas um design simples, ainda dava às pessoas uma sensação vívida e realista, como se fosse uma lua real. Ela deixou isso comigo. Essa marca parecia ter se tornado uma marca de nascença, fundindo-se em sua pele e carne. Não havia como apagá-lo. As meninas realmente eram meninas, todas gostando de fazer essas coisas irracionais. Mas pelo menos ela não deixou essa marca no rosto dele. Esfregando levemente a lua crescente em seu braço, uma sensação estranha surgiu no coração de Long Shen. Era como se ele pudesse ver mais uma vez aquele rosto que roubava almas. Eu também deveria ir. A atmosfera aqui no abismo dos demônios era muito opressiva. Saindo, assim que chegou lá fora, ele não pôde deixar de respirar fundo. Ele deixou temporariamente de lado o assunto de Yu Xiaoqian. Se ela tivesse ido embora, então ela teria ido embora. Neste momento, o mais importante para mim é conectar-me à escama do dragão. Embora não me rejeite, para usá-lo precisarei nutri-lo e me comunicar mais com ele. Long Shen encontrou um lugar para se isolar nas proximidades. Desta vez, sua reclusão não foi para cultivo, mas para se conectar com a escama do dragão. Embora a escama do dragão tivesse se fundido com seu corpo, ele ainda não sabia como usá-la. Ele teria que descobrir isso sozinho. No entanto, ele não tinha ideia de como fazer isso, já que a escama do dragão não era uma coisa viva de verdade. O que ele não esperava era que demorasse mais de 2 meses antes de finalmente descobrir uma parte das habilidades desta escama de dragão. Embora não tivesse entendido completamente, ele sentia que não tinha mais muito tempo a perder. Já fazia mais de meio ano desde que o reino secreto foi aberto. Em outras palavras, já se passaram mais de 3 meses desde que ele lutou com Yin Lu. A essa altura, ele já teria avançado para o forjamento ósseo. Além disso, havia inúmeras oportunidades dentro do reino secreto de Jiuli. Ele não foi o único que obteve grandes oportunidades. Talvez houvesse outras pessoas que obtiveram ainda mais oportunidades que desafiavam o céu. Mas, em vez dessas oportunidades, Long Shen estava mais preocupado com a segurança de todos. Ele queria sair e dar uma olhada no que estava acontecendo. Já se passaram 3 meses desde que ele se revelou, então ele não sabia o que estava acontecendo no resto do reino secreto. Ao se conectar à escama do dragão, ele também avançou um nível, alcançando o 4º estágio celestial da transformação do tendão. No entanto, este era o reino secreto de Jiuli. O Ti espiritual aqui era extremamente denso. Muito provavelmente, todos já haviam invadido o reino do forjamento ósseo. Além das pessoas mortas, Long Shen era provavelmente o único que ainda estava no reino da transformação do tendão. Isso porque muitas pessoas já estavam no nível avançado do reino da transformação do tendão quando o reino secreto foi aberto. Houve alguns que se concentraram completamente em avançar o mais rápido possível antes de sair em busca de oportunidades. Dessa forma, eles teriam uma chance maior de sobreviver. No momento em que conseguissem avançar, algumas dessas oportunidades já teriam sido aproveitadas por outras. No entanto, eles tinham seus próprios planos. Isso foi para saquear. Confiando em sua base de cultivo superior a partir de seu avanço, eles tirariam vantagem daqueles que não tinham para matar e roubar. Isso lhes daria uma chance ainda maior de obter tesouros. Sem sequer pensar nisso, Long Shen pôde adivinhar que nos últimos 2 meses uma chuva de sangue havia caído no reino secreto de Jiuli. Quem sabia quantas pessoas estavam enterradas agora? Depois de tanto tempo, os fracos já haviam sido mortos. Quanto àqueles que conseguiram sobreviver, eram todos especialistas entre especialistas. Depois daquela chuva de sangue, o reino secreto deveria ter entrado agora em um período de calma tranquila. Isso porque aqueles que permaneceram após aquele banho de sangue eram todos muito poderosos, e a maioria dos tesouros e oportunidades já haviam sido roubados pelas pessoas. Não havia necessidade de perder tempo com esforços fúteis, por isso era melhor que as pessoas aproveitassem o Ti espiritual aqui para temperar adequadamente seus corpos. Além disso, depois de avançar para o forjamento ósseo, o mais importante era temperar seus ossos. Quanto mais você pudesse temperar, mais forte você seria. Pode-se dizer que dos 5 reinos ou Tian, o reino do forjamento ósseo era aquele com a maior diferença de combate entre os fracos e os fortes. Isso era algo que não tinha a ver com base de cultivo, mas com quantos ossos você havia temperado. Pouco antes da abertura da saída do reino secreto de Jiuli, de acordo com experiências anteriores, os caminhos justos e corruptos passariam por uma imensa batalha. Embora houvesse muitas entradas para o reino secreto de Jiuli, havia apenas uma saída. Essa saída estava localizada no local mais central do reino secreto. Havia um enorme vale montanhoso ali. Esse lugar se chamava Vale da Decisão da Morte. Quando a saída do reino secreto fosse aberta, um portão de teletransporte se abriria em frente ao Vale da Decisão da Morte.
Ao ativar os comprimidos especiais que cada pessoa tinha em seu corpo, eles seriam enviados para fora do reino secreto. Todos dos caminhos justos e corruptos se reuniriam lá naquele momento. Isso porque esse portão de teletransporte só ficaria aberto por 2 horas. Se você não entrasse a tempo, ficaria para sempre no reino secreto. Cada vez, os caminhos justos e corruptos teriam uma imensa batalha final antes que a saída fosse aberta. Isso foi tanto uma competição entre os 2 caminhos, quanto uma batalha sangrenta por tesouros. As pessoas que mais se beneficiaram desta batalha final foram sempre os escolhidos. Nesse tipo de batalha, poucos escolhidos morreram. A maioria dos que morreram eram os gênios mais fracos. Naturalmente, esses gênios mortos teriam todos os tesouros em seus anéis espaciais levados pelos maiores especialistas. E foi por causa disso que esses grandes especialistas não visaram os fracos no início. Em vez disso, eles esperariam pela batalha final. Então, eles não apenas poderiam matar seus inimigos, mas também poderiam pegar seus tesouros, bem como aumentar sua fama. Foi como matar 3 coelhos com uma cajadada só. Mas atualmente, o reino secreto estava em estado de calma. Muitas pessoas já haviam encontrado um lugar para se submeter ao cultivo isolado, tentando aumentar suas forças. A maioria dessas pessoas não estava focada em obter o poder de matar seus inimigos, mas em proteger suas vidas. Apenas alguns dos maiores especialistas estavam confiantes o suficiente para continuar andando pelo reino secreto, tentando testar sua sorte. Foi no 3º dia depois de Long Shen ter deixado sua reclusão que ele encontrou 2 especialistas que bloquearam seu caminho. Para evitar qualquer possível confusão, os Reynolds ou Tian aqui se referem aos 5 Reynolds que estão focados em temperar o corpo. Esses seriam condensação de Qi, condensação de sangue, transformação de tendão, forjamento ósseo e abertura de meridianos. Capítulo 405. Montanha da Bússola. Long Shen. Essas 2 pessoas ficaram absolutamente encantadas ao ver Long Shen. Os 2 eram do caminho corrupto e, após avançarem para o forjamento ósseo, suas horas aumentaram poderosamente. Haha, ele ainda está apenas na transformação do tendão. Mate ele. Não o mate, capturá-lo vivo. Os 2 atacaram Long Shen. A pressão do reino do forjamento ósseo caiu sobre Long Shen. Essa foi a superioridade dos especialistas em forjamento ósseo. Apenas a pressão que eles emitiam poderia esmagar aqueles abaixo do reino do forjamento ósseo. De volta ao mosteiro, o ancião Sun usou sua pressão de forjamento ósseo para suprimir Long Shen, quase esmagando todos os seus ossos. No entanto, o atual Long Shen não era mais o antigo Long Shen. Mesmo diante daqueles Devilmen de 2 asas e do especialista em raças bárbaras, ele não foi afetado pela pressão deles. Essa pressão insignificante do forjamento ósseo não era diferente de um peido. Bem, para ser preciso, a diferença era que a pressão deles era ainda menor que um peido para ele. Isso porque um peido era pelo menos fedorento e ainda representava uma ameaça definitiva para Long Shen. Sons de estalo soaram quando ambos os braços foram quebrados ao mesmo tempo. Os 2 começaram a gritar, mas só conseguiram ouvir metade antes de ser interrompido. Ambas as cabeças bateram uma na outra e explodiram como melancias esmagadas. 2 cadáveres caíram no chão. Long Shen olhou para as próprias mãos em estado de choque. Ele não esperava que 2 especialistas em forjamento ósseo fossem mortos tão facilmente em um único movimento. Embora Long Shen nunca tivesse temido especialistas comuns em forjamento ósseo, ele nunca pensou que poderia despachá-los tão facilmente. Parece que subestimei o poder do Aliotstar, murmurou Long Shen. Desde que condensou o Aliotstar, ele nunca teve a chance de trocar golpes com ninguém e por isso não tinha ideia de que nível havia alcançado. Além disso, no abismo dos demônios, os que ele encontrou foram os Devilmen de 2 asas e o especialista em raças bárbaras. Long Shen foi completamente reprimido e, no final, quase morto pelo especialista em raças bárbaras. Isso fez com que ele esquecesse o nível que havia alcançado. Não que ele fosse muito fraco, mas seus inimigos eram monstruosos demais. Agora, esses 2 especialistas corruptos usaram suas vidas para dizer a Long Shen que ele também era um monstro. Depois de avançar para o reino do forjamento ósseo, a primeira coisa que esses 2 fizeram foi temperar os ossos dos braços. Mas seus braços mais fortes eram incrivelmente frágeis diante de Long Shen. Depois de reunir seus 2 anéis espaciais, ele também examinou seus pertences e encontrou dezenas de outros anéis espaciais. Normalmente, uma pessoa usaria apenas um único anel espacial. Isso porque todos aqueles que atingiram seu nível tinham anéis espaciais de alto grau que continham um espaço superior a 3.000 metros cúbicos. Um espaço tão grande poderia armazenar qualquer número de tesouros. Contanto que você não tratasse uma montanha como um tesouro, você ficaria bem. Para eles terem tantos anéis espaciais, os 2 definitivamente os obtiveram através da matança. Em outras palavras, esses 2 deveriam ter ido caçar presas imediatamente assim que avançaram para o reino do forjamento ósseo. Caso contrário, não havia como eles terem tantos. Long Shen colocou todos aqueles anéis espaciais em uma pequena bolsa. Essa bolsa já continha mais de 100 anéis espaciais. Essas eram principalmente coisas que as pessoas haviam enviado para ele. Isso realmente fez com que as pessoas ficassem profundamente comovidas. Hoje em dia, as pessoas se tornaram incrivelmente generosas. Eles não apenas enviaram seus anéis espaciais para ele, mas também enviaram suas vidas. Às vezes, Long Shen ficava com vergonha de aceitar todos eles.
Depois de continuar por meio-dia, Long Shen de repente ouviu algumas explosões e gritos vindos da frente. Ele não sabia se eram pessoas sendo mortas ou se eram absolutamente massacradas, já que aquelas vozes eram extremamente tristes. Ele aumentou sua velocidade nessa direção. Mas antes mesmo de conseguir chegar lá, ele ouviu outra voz. 108 graus idiota do mosteiro, você mais uma vez cometeu o pecado do assassinato. Desta vez faremos com que você anseie pela morte, mas ela nunca chegará para você. O coração de Long Shen estremeceu. Na verdade, era um discípulo do 108º mosteiro que estava em perigo. Ele mais uma vez aumentou sua velocidade. Passando pelo topo de uma montanha, ele viu que havia 7 pessoas atacando freneticamente uma. Todas as suas horas mostravam que eles eram poderosos especialistas em forjamento ósseo. Já havia 5 cadáveres caídos no chão. Obviamente, aqueles gritos tristes deviam ter vindo deles. Quanto à pessoa sitiada por todos os lados, ele era extremamente musculoso e grande. Ele brandiu uma lança dourada e todo o seu corpo estava coberto de sangue. Muitos ferimentos cruzados o fizeram parecer extremamente terrível. No entanto, ele claramente não estava com medo. Mesmo 1 contra 7, ele cerrou os dentes e lutou. Com seus ataques desesperados, aqueles 7 ficaram temporariamente incapazes de fazer qualquer coisa com ele. Guiyang. Long Shen ficou encantado em vê-lo vivo. Vocês degeneram que têm como alvo pessoas do mesmo lado que você. Assim que Long Shen descobrir como você está atacando nosso 108º mosteiro, você não será capaz de escapar de suas mortes. Guiyang cerrou os dentes enquanto lutava ferozmente. Long Shen. Já se passaram 3 meses desde que alguém ouviu alguma coisa dele. Ele já morreu há muito tempo em alguma vala. Mesmo que ele ainda esteja vivo, não tem sentido. Han Tianyu já enviou o mandado de prisão. Enquanto ele aparecer, Han Tianyu cortará sua cabeça, zombou um deles. O que? Quem quer tirar minha cabeça? Você pode repetir isso para mim? De repente, uma voz gelada soou em seus ouvidos. Todos recuaram surpresos e olharam. Long Shen. Todos os presentes ficaram surpresos. Apenas Guiyang estava cheio de excitação. Long Shen estava realmente são e salvo. Apenas um lixo no meio da transformação do tendão. Todos matem esse lixo juntos. Uma luz dourada brilhou e uma cabeça voou no ar. O sangue jorrou loucamente e seu cheiro assaltou o nariz de todos. O cadáver sem cabeça caiu no chão. Essas pessoas ficaram horrorizadas, pois nem sequer conseguiram ver que método Long Shen usara para matar essa pessoa. Uma página dourada girava sobre o dedo de Long Shen. Ele olhou friamente para eles. Todos os discípulos justos, e 3 que também são do supermosteiro. Que incrível fazer tanto esforço para perseguir e tentar matar membros da mesma seita. Mas durante as batalhas entre justos e corruptos, vocês são um bando de cães com o rabo preso entre as pernas. Só de olhar para você me deixa doente. A página dourada voou em direção à garganta de uma pessoa. Essa pessoa rapidamente se esquivou para o lado. Não havia nada de errado com sua postura ou ângulo de esquiva. No entanto, as pessoas ficaram chocadas ao ver que foi precisamente porque ele se esquivou que a página dourada acabou cortando sua garganta. Era como se aquela pessoa tivesse se movido deliberadamente para que a página dourada o atingisse. Aquela cena bizarra causou arrepios em todos. Foi exatamente igual à última vez, uma cabeça voou no ar, sangue espirrou e um cadáver caiu no chão. O som do cadáver batendo no chão era como um martelo pesado atingindo o coração das pessoas. Correr. Um deles tomou a iniciativa de gritar e os 5 fugiram para salvar suas vidas. Os métodos de Long Shen quebraram completamente seus ânimos. Desde o início, a expressão de Long Shen foi de uma calma gelada. Isso foi ainda mais assustador do que uma expressão selvagem. Isso os fez sentir como se suas vidas já estivessem nas mãos de Long Shen e, enquanto ele desejasse, seriam esmagados como formigas. Deixe-me mandar você embora. Com um aceno de mão de Long Shen, uma luz azul apareceu. Essa foi a escama de dragão do tamanho da palma da mão. Assim que voou da mão de Long Shen, começou a crescer, atingindo um diâmetro de mais de 30 metros antes de correr atrás deles. Mesmo antes de a escama tocá-los, a força terrível esmagou seus corpos em pedaços. Depois de aniquilar aqueles 5, não parou e continuou em frente. No final, acabou cortando uma montanha. A montanha inteira foi cortada em 2. Que força terrível! Long Shen pulou em estado de choque. Embora ele tenha encontrado algumas pistas sobre como usá-lo após seus 2 meses de reclusão, ele nunca o havia usado em uma briga antes. Agora, quando ele finalmente fez um pequeno experimento com eles, o resultado foi absolutamente chocante. Long Shen de repente correu para seus cadáveres. Mas não havia nada a ganhar no terreno. Não havia nem sangue, muito menos seus anéis espaciais. O ataque de Long Shen acabou destruindo pelo menos 5 anéis espaciais. Ele sentiu grande arrependimento, pois 2 deles eram ricos e favorecidos. Chefe, o fato de você estar bem é ótimo. Guiyang ficou ao mesmo tempo chocado e encantado com a visão de Long Shen exterminando especialistas com um aceno de mão. No entanto, agora, ele estava absolutamente exausto. Ele estava sendo perseguido e lutando há muito tempo. Agora que ele relaxou, quase desmaiou. Long Shen apressadamente foi ajudar Guiyang. Ele pegou uma pílula de recuperação de Ti e uma pílula de cura para ele.
Nessa época, Guiyang também era um especialista em forjamento ósseo. Com a ajuda das pílulas medicinais de Long Shen, ele instantaneamente se sentiu muito melhor, mas então sua expressão tornou-se de pânico. Chefe, você tem que salvar a irmã Van'er. O que aconteceu? Long Shen ficou surpreso. A irmã Van'er está sendo sitiada na Campus Mountain. Tentei ir ajudá-la, mas esses bastardos me impediram. Você tem que chegar lá o mais rápido possível, incitou Guiyang. Ok. Mas você ficará bem. Long Shen pôde ver que Guiyang estava coberto de feridas. Ficarei bem quando descansar um pouco. Você vai na frente e eu o seguirei quando puder. Tudo bem, eu vou agora. Long Shen pegou apressadamente seu mapa e descobriu a chamada Campus Mountain. Ele começou a correr em sua direção o mais rápido que pôde. Little Snow adormeceu depois de consumir o Neidan da besta do vento bárbaro. Mesmo agora, ele ainda não tinha acordado. Long Shen só podia confiar em si mesmo para viajar. A montanha da bússola era chamada assim simplesmente porque tinha o formato de uma bússola com um diâmetro de 30 milhas. Não era um lugar famoso. Simplesmente porque o terreno era tão especial que era fácil reconhecê-lo. Foi adicionado ao mapa como um marcador conveniente para as pessoas identificarem onde estavam. Neste momento, havia inúmeros especialistas reunidos em torno da Campus Mountain, apenas observando. Uma batalha extremamente desesperada estava sendo travada no topo da Campus Mountain. 3 pessoas estavam lutando intensamente. Espada entrecruzada, lâminas de vento assobiavam loucamente e a montanha inteira estava sendo abalada. Dos 3 lutadores, um era Tang Van'er. Ela estava enfrentando 2 oponentes. Um deles era um antigo inimigo com quem ela havia lutado antes, Han Tianfeng. Naquela época, ela não era páreo para ele, e foi apenas porque Monian felizmente chegou e derrotou Han Tianfeng. Agora, depois que Tang Van'er avançou para o reino do forjamento ósseo, ela acabou encontrando Han Tianfeng mais uma vez. Além disso, havia uma mulher ao seu lado. Aquela mulher foi precisamente aquela que foi derrotada por Long Shen e, portanto, teve que fugir miseravelmente, em Wushuang. Neste momento, em Wushuang também avançou para o reino do forjamento ósseo. Só ela teria exigido que Tang Van'er resistisse com toda a sua força. Mas com os 2 dando as mãos, Tang Van'er estava cercado de perigos. Quanto aos espectadores, a maioria estava do lado deles e por isso era impossível para ela escapar. Puta, vá para o inferno! Em Wushuang de repente gritou friamente, e a espada prateada em sua mão emitiu um raio de luz brilhante. Aproveitando que Tang Van'er foi amarrado por Han Tianfeng, seu ataque atingiu sua cintura. Capítulo 406. Vá se fuder. A lâmina de vento na mão de Tang Van'er acabara de bloquear um ataque de Han Tianfeng. Esse ataque poderoso destruiu diretamente sua lâmina de vento. Agora que a espada de Yin Wushuang estava cortando, ela estendeu a mão apressadamente, condensando um enorme escudo de vento para se proteger. Bang! Seu escudo explodiu e ela foi jogada para trás. No ar, ela vomitou um bocado de sangue, tingindo suas vestes de vermelho. Seu rosto estava pálido como papel. A espada de Yin Wushuang foi incrivelmente insidiosa e feriu seus órgãos internos. Irmã mais velha Wushuang, você não disse que a deixaria viva por mim. Eu quero essa mulher. No entanto, não quero uma mulher morta. Han Tianfeng sorriu sinistramente, a espada em sua mão não diminuiu nem um pouco enquanto soltava uma chuva de ataques sobre Tang Van'er. A última vez que ele lutou com Tang Van'er, ela era poderosa, mas havia uma lacuna absoluta entre os dois. Se Monia não tivesse aparecido de repente, ele já a teria capturado há muito tempo. Mas desta vez, ele ficou chocado ao descobrir que Tang Van'er conseguiu preencher grande parte dessa lacuna. Ela agora possuía a capacidade de resistir a ele. Isso o encheu de choque absoluto, além de grande ciúme. Esse ciúme era de Long Shen por possuir uma beleza tão poderosa. Ele estava cheio de fúria e falta de vontade. Essa pessoa é a mulher de Long Shen. Se você quiser fazer de Long Shen um corno, a decisão é sua. Yin Wushuang sorriu friamente. Anteriormente, ela havia sido derrotada miseravelmente por Long Shen. Se não fosse por aquele talismã de teletransporte, Long Shen realmente poderia tê-la matado. Isso fez com que ela perdesse todo o seu prestígio, e assim seu ódio por Long Shen e por todos ao lado dele afundou em seus ossos. O mandado de prisão para Long Shen foi enviado por ela usando o nome de Han Tianil. Ela não apenas mirou Long Shen, mas também incluiu todos os discípulos do 108º mosteiro. Devido a serem unidos por Long Shen, todos os 108º discípulos do mosteiro receberam uma sentença de morte. Ela estava realmente enfurecida. Ela queria matar Long Shen junto com todos os outros discípulos do 108º mosteiro dentro do reino secreto, fazendo-os ficar aqui para sempre. Quanto às consequências disso, ela não teve medo. Embora ela pudesse ser considerada uma discípula do mosteiro, sua família era poderosa e ela não acreditava que o mosteiro ousaria fazer algo com ela. Além disso, ela poderia inventar uma desculpa dizendo que Long Shen era um demônio e que esses eram seus seguidores malignos. De qualquer forma, ela tinha uma enorme quantidade de provas dos crimes de Long Shen. Naquela época, Long Shen e os outros já estariam mortos. Mesmo que as pessoas soubessem a verdade, e daí? Os mortos não podiam testemunhar e quem mais ousaria tentar ir contra o seu primeiro mosteiro? E então Yin Wushuang já havia deixado de lado todas as suas dúvidas. Tudo o que ela queria era vingança, fazer Long Shen se sentir terrível o suficiente para morrer, para que ele soubesse que ofendê-la, Yin Wushuang, foi um erro imenso.
Ela faria Long Shen sentir arrependimento. Vocês são todos sem vergonha. Tang Wan'er ficou tão furioso que todo o seu corpo tremia. Ela cerrou os dentes com força quando as lâminas de vento mais uma vez surgiram violentamente ao seu redor, lançando um ataque poderoso. Desavergonhado. Não, 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 isso não pode ser considerado uma vergonha. Eu tenho todos os tipos de métodos verdadeiramente vergonhosos. Quando você for pego e estiver na minha cama, você vai entender, ha ha ha. Han Tianfeng riu pervertidamente. Sua voz foi controlada muito bem e só se espalhou o suficiente para que os três ouvissem. Os espectadores não conseguiram ouvir. Atormentar adequadamente essa vagabunda. Não se esqueça de usar um jade fotográfico nessa hora. Esse será meu presente para Long Shen, ha ha ha. Yin Wuxuan também riu loucamente. Bom, então vamos capturá-la viva. Não a mate descuidadamente, pois não posso brincar com um cadáver. Depois de rir pervertidamente, a espada de Han Tianfeng mais uma vez atacou bruscamente. Estrondo. A lâmina de vento na mão de Tang Wan'er explodiu mais uma vez. Afinal, ela tinha acabado de avançar para o reino do forjamento ósseo e ainda não tinha estabilizado sua base. Quanto a esses dois, suas bases de cultivo eram extremamente poderosas e suas armas eram tesouros inestimáveis. Mais importante ainda, esses dois já haviam temperado dois de seus ossos, então Tang Wan'er ainda estava muito carente em comparação a eles. Se os dois não quisessem capturá-la viva, então uma beleza já teria caído deste mundo há muito tempo. Mas depois de uma luta tão longa e intensa, sua energia espiritual estava prestes a se esgotar. Vendo ambas as espadas apontando para ela novamente, Tang Wan'er surpreendentemente não bloqueou ou se esquivou. Em vez disso, ela se jogou nas espadas, querendo se matar. Você quer morrer? Não é tão fácil. Tanto Han Tianfeng quanto Yin Wuxuan zombaram zombeteiramente. Depois de perder tanto tempo, como eles puderam deixá-la morrer tão facilmente? Suas espadas inclinaram-se, transformando-se de facadas em golpes. Eles usaram seu Ti espiritual para espalhar o Ti espiritual de Tang Wan'er para que Tang Wan'er perdesse instantaneamente qualquer capacidade de resistir. Ela nem seria capaz de cometer suicídio. Foda-se. De repente, um rugido furioso soou como uma fúria divina sacudindo os 9 céus. Ao mesmo tempo, um punho bateu em suas espadas. Estrondo. Han Tianfeng e Yin Wuxuan sentiram uma força poderosa empurrá-lo centenas de metros para trás. Uma figura apareceu na frente de Tang Wan'er, suas vestes esvoaçando, seus longos cabelos dançando ao vento e 2 olhos brilhando como as estrelas. A intenção violenta de matar surgiu dele, parecendo um deus assassino que desceu a este mundo para massacrar toda a vida. A chegada dessa pessoa fez com que todos soltassem um grito de susto, pois praticamente ninguém não o reconhecia. Long Shen. Tang Wan'er olhou para aquelas costas familiares enquanto lágrimas escorriam pelos seus olhos. Long Shen voltou e pediu desculpas, desculpe pelo atraso. Eu fiz você sofrer. Tang Wan'er mordeu os lábios de cereja, suas lágrimas como pérolas escorrendo pelo rosto. Ela não pôde evitar se jogar nos braços de Long Shen. Canalha, porque você só veio agora. Se você estivesse um passo depois, eu nunca mais conseguiria te ver. Eu estava com medo, Tang Wan'er cedeu às lágrimas. Diante da morte, ela não estava pensando muito. Mas agora que Long Shen apareceu, ela estava cheia de um medo persistente e tornou-se como uma criança chorando, tentando se livrar de todas as suas queixas. Está tudo bem, está tudo bem. Apenas me dê algum tempo e eu os cortarei. Long Shen deu um tapinha gentil nas costas de Tang Wan'er. Eu vou lutar com você. Eles são muito poderosos. Tang Wan'er enxugou as lágrimas. Estendendo a mão, uma lâmina de vento apareceu mais uma vez. Ela era quem estava mais consciente de quão poderosos eles eram. Como ela poderia não ser capaz de dizer que nem Han Tianfeng nem Yin Wuxuan haviam usado toda a sua força ainda? Anteriormente, ela estava intencionalmente protelando o tempo todo. Até chegar ao fim absoluto, ela não desistiu. Ela sempre esperou que um milagre aparecesse. E agora, um milagre finalmente apareceu. No entanto, a base de cultivo de Long Shen estava apenas no reino intermediário da transformação do tendão. Não importa o quão forte ele fosse, não havia como lutar contra os dois ao mesmo tempo. Apenas 2 pedaços de lixo. Se eu não bater neles a ponto de nem mesmo suas mães os reconhecerem, então não serei Long Shen, bufou Long Shen. Ele se virou, olhando para os chocados Han Tianfeng e Yin Wuxuan. Com as mãos cruzadas atrás das costas, a intenção de matar surgiu de seus olhos enquanto ele olhava para os dois. Nesse ponto, ele já estava com preguiça de dizer qualquer coisa. Ele simplesmente caminhou lentamente até eles. Vendo aquela figura, Tang Wan'er ficou cheio de calor. Essa figura era como um deus da batalha para ela, dando-lhe uma sensação de total tranquilidade. Long Shen, sua chegada é perfeita. Sua besta diabólica absoluta, hoje vou matá-lo no lugar dos deuses celestiais. Han Tianfeng ficou pasmo com a chegada de Long Shen, bem como chocado com sua força. Ele foi realmente capaz de forçar os dois a recuar com um único soco. Além disso, sua aparência atual parecia a do governante de toda a vida, deixando-o extremamente descontente. Long Shen, seu traidor pervertido, hoje vou despedaçá-lo e transformar seus ossos em cinzas. Vou fazer você se arrepender de ter nascido neste mundo. Yin Wuxuan cerrou os dentes. Sua perda miserável para Long Shen tornou-se seu demônio agora. Sempre que ela fechava os olhos, a única coisa que via eram os olhos de Long Shen cheios de intenção de matar.
Quando ela avançou para o reino do forjamento ósseo, ela foi invadida por aquele demônio do coração e quase não conseguiu avançar. Ela teve muita sorte em sua descoberta. Mas se ela fosse incapaz de matar Long Shen, então esse demônio do coração continuaria a apodrecer, e ela nunca seria capaz de avançar para o reino da abertura do meridiano. Então, ver Long Shen agora fez com que seu ódio aumentasse, e ela até desejou morder sua carne. Sua espada tremia por causa de suas emoções. Não se mova. Ele é meu. Gritou Yin Wuxuang. Sua aura explodiu completamente e os ossos de seu braço direito emitiram um som crepitante quando uma pressão poderosa surgiu. A primeira coisa que Yin Wuxuang fez depois de avançar para o forjamento ósseo foi temperar 2 ossos do braço direito. Isso permitiu que sua força atingisse um nível aterrorizante. Ao mesmo tempo, também aumentou a quantidade de Ti espiritual que ela poderia armazenar. Esse tipo de poder era praticamente desbloqueável. Embora ela temporariamente não tivesse tido tempo suficiente para temperar mais ossos, apenas esses 2 já permitiam que ela fosse capaz de desprezar os outros com arrogância. Vá para o inferno, seu bastardo. Com um último grito frio, a espada de Yin Wuxuang de repente rasgou o espaço. Uma luz prateada de espada subiu para o céu e parecia um rio prateado enquanto atacava Long Shen. Que espada aterrorizante! Ela não estava usando sua verdadeira força antes. Ela realmente é muito forte. Apenas as ondas de choque desse tipo de ataque podem me matar instantaneamente, disse um favorecido com uma voz trêmula. Todos os presentes já haviam avançado para o reino do forjamento ósseo. Tendo acabado de avançar, todos estavam cheios de confiança. Mas agora, vendo esse ataque, a nova confiança deles foi destruída. Eles finalmente perceberam um certo fato: eles avançarão, mas outros também avançarão. A bucha de canhão sempre permaneceria a bucha de canhão. Long Shen não será derrotado em apenas um ataque, certo? Isso seria muito chato. Um sabre cor de sangue apareceu de repente na mão de Long Shen. Uma grande imagem de sabre bateu fortemente na imagem da espada de Yin Wuxuang. A imagem da espada desmoronou instantaneamente e um terrível sabre Ti se chocou contra Yin Wuxuang. Diante dos olhos atordoados de todos, Yin Wuxuang foi jogado para longe e vomitou um bocado de sangue. O poder frenético havia explodido sua bandana, fazendo com que seus longos cabelos ficassem uma bagunça, e seus olhos estavam cheios de choque absoluto. A multidão inteira ficou em silêncio mortal. Os olhares de todos pousaram sobre o calmo e inexpressivo Long Shen. Neste momento, Long Shen ainda mantinha sua postura após balançar. Esse golpe parecia um golpe aleatório de uma divindade. Se você não tivesse feito o que fez, não morreria tão cedo. Mas parece que você não entende isso. Já que você quer tanto morrer, eu vou te ajudar. De repente, um anel divino de 300 metros apareceu atrás de Long Shen e uma pressão terrível disparou. Capítulo 407. Bloodrinker choca todos. Zumbido. Um anel divino de 300 metros apareceu atrás de Long Shen, liberando uma pressão terrível. Que tipo de técnica é essa? Que pressão poderosa! O que está acontecendo? Não são apenas os especialistas em forjamento ósseo capazes de comprimir seu Ti espiritual a ponto de liberar esse tipo de pressão. Long Shen está apenas no nível intermediário da transformação do tendão. Não há nenhum encanto do Dale em torno dele, então ele nem é um favorecido. Como ele pode ser tão forte? Que tipo de monstro ele é? Neste momento, Long Shen estava parado ali com um sabre cor de sangue apoiado em seu ombro, sua aura surgindo tumultuosamente, seu cabelo preto dançando. Ele parecia um deus diabólico que desceu ao mundo. Da última vez eu disse que você era uma vagabunda. No entanto, eu ainda subestimei sua sacanagem. Passo a passo, você me forçou a ser seu inimigo mortal. Tudo bem, deixe-me dizer que seu desejo foi realizado agora. A partir de hoje, declaro oficialmente guerra a todos vocês. Se você quer me matar, então venha. Mas declarar guerra requer um pouco de cerimônia, então acho que usarei seu sangue para testemunhar tudo. A voz desdenhosa de Long Shen parecia vir dos 9 céus. Foi uma voz cheia de intenção assassina sem fim que abalou a terra. De repente, o sabre cor de sangue em sua mão retumbou e uma aura feroz surgiu. Seu nome é Bebedor de Sangue. A partir de hoje, você estará lutando lado a lado comigo. Vou deixar você beber tanto sangue das pessoas más deste mundo quanto você quiser. Seguindo as palavras de Long Shen, aquele sabre cor de sangue pareceu ganhar vida, e uma pressão terrível disparou, soprando para longe todas as nuvens e fazendo com que o céu e a terra mudassem de cor. O que? É uma arma Xiantian. Sim, apenas uma arma Xiantian poderia liberar esse tipo de pressão terrível. Então a pressão dele vinha na verdade de sua arma. Ele está apenas contando com a vantagem de uma arma. As armas Xiantian tinham runas que só poderiam ser ativadas por aqueles que tivessem alcançado o reino Xiantian e pudessem usar o poder Xiantian. Isso lhes permitiria liberar um poder esmagador de montanhas. Essas armas só poderiam liberar seu verdadeiro poder nas mãos de um especialista do reino Xiantian. Antes de atingir esse nível, segurar um deles servia apenas para assustar os covardes. Não havia como liberar todo o seu poder. Apenas uma tática assustadora. Que idiota, ele acha que apenas uma arma Xiantian poderia me intimidar. Não me faça rir até a morte. Apenas observe. Esta arma mudará rapidamente de dono, zumbou um discípulo do primeiro mosteiro. Havia alguns discípulos aqui que eram do mosteiro. Eles eram principalmente de mosteiros subordinados ao primeiro mosteiro.
Agora vendo Long Shen, um discípulo do último mosteiro, possuindo uma arma Xiantian, todos os seus olhos ficaram vermelhos de inveja. Escusado será dizer que ele definitivamente o obteve de algum lugar dentro do reino secreto de Jiuli. Não havia como alguém presentear uma arma tão preciosa para um discípulo ou Tian usar. Tudo o que você pode fazer é ativar sua pressão, mas não pode ativar suas habilidades reais. Esta é apenas uma tática assustadora. Mas obrigado por esse presente, pois aquele sabre cor de sangue me atraiu. Han Tianfeng riu friamente e uma ganância sem fim apareceu em seus olhos. Mesmo ele não tinha as qualificações para obter uma arma Xiantian. É hora de você morrer. Folhas caindo, estrelas voadoras, rede que abrange o céu e a terra. Uma runa apareceu na testa de Han Tianfeng e sua força de combate atingiu imediatamente o auge. Ele não foi paciente o suficiente para esperar mais e queria matar Long Shen instantaneamente para roubar seu sabre. Imagens de espadas desceram do céu, destruindo o vazio enquanto apunhalavam Long Shen. Long Shen bufou, aparentemente olhando para o céu cheio de imagens de espadas enquanto brandia seu sabre. Este foi um balanço extremamente simples, sem qualquer técnica. Estrondo. Todas as imagens da espada desapareceram e Han Tianfeng foi derrubado, completamente chocado. Chamativo, mas inútil. Long Shen sorriu friamente. Esse tipo de técnica era apenas brincadeira de criança. Como poderiam os verdadeiros especialistas realmente se importar com suas imagens ilusórias e serem enganados por um truque tão fraco? Eu realmente não gosto desse tipo de show de poses que nunca muda. Long Shen deu um passo à frente, cruzando 300 metros com um único passo, parecendo um fantasma ao chegar bem na frente de Han Tianfeng. Seu sabre caiu. Este também foi um balanço simples e direto, sem a menor fantasia. Mas a pressão do sabre, bem como a intenção de matar de Long Shen, bloquearam completamente Han Tianfeng. Os cabelos de Han Tianfeng se arrepiaram e ele usou toda a sua força para resistir. Mas o sabre de Long Shen parecia tão pesado quanto uma montanha e, com um som explosivo, Han Tianfeng foi mais uma vez jogado para trás. Céus, Han Tianfeng está ferido. As pessoas soltaram gritos assustados. Sangue fresco escorria lentamente da espada de Han Tianfeng de sua mão. A membrana de sua mão foi quebrada pelo sabre de Long Shen. Mas então, quão poderoso foi o ataque de Long Shen? Mesmo depois de temperar 2 ossos do braço, Han Tianfeng não conseguiu recebê-lo. Anteriormente, nenhum deles havia sentido nada em suas lutas. Afinal, eles não usaram Betal Skills e tudo aconteceu rápido demais. Mas agora a membrana da mão de Han Tianfeng estava quebrada. Todos finalmente entenderam que a força de Long Shen havia atingido um nível que nem podiam imaginar. Assim como todos ficaram em choque, Long Shen mais uma vez deu um passo à frente, atacando com seu sabre. Ataquem juntos. Seu sabre é chocantemente pesado. A arrogância de Han Tianfeng desapareceu e ele agora estava muito cauteloso, não ousando enfrentar o sabre de Long Shen de frente. Ele recuou, dando as mãos a Yin Wuxuang. Morrer. Long Shen rugiu, matando a intenção enchendo o céu e a terra, atacando os dois. Não havia como argumentar com pessoas como eles. A maneira mais eficaz de se comunicar com eles era matá-los. Contanto que ele matasse o suficiente para que eles sentissem dor, contanto que ele matasse o suficiente para que sentissem terror, eles finalmente perceberiam o que eram respeito e reverência. Caso contrário, se lixo como eles continuassem a cercar você, então se eles não fossem capazes de matá-lo, eles matariam as pessoas ao seu lado, fazendo com que você sentisse dor suficiente para querer morrer. Long Shen balançou repetidamente o sabre contra os dois. Ele parecia estar apenas hackeando aleatoriamente como alguém que nem sequer entendia o cultivo. Cada um de seus ataques estava cheio de erros. No entanto, cada ataque continha uma intenção assassina sem fim, bem como uma vontade destemida. Embora houvesse inúmeras aberturas, se uma pessoa quisesse tirar vantagem dessas aberturas, ela também seria morta por seu sabre. Seu sabre colidiu continuamente com as 2 espadas, emitindo fortes explosões. O que chocou a todos foi que, apesar de darem as mãos, Han Tianfeng e Yin Wuxuang foram forçados a recuar repetidamente por Long Shen. A poeira começou a encher o ar. Long Shen não é um pouco forte demais. Todo mundo ficou surpreso. Quem foi Han Tianfeng? Ele era o irmão do especialista número 1 do caminho justo e seu talento era apenas um pouco inferior ao de seu irmão. Ele também estava no nível de um especialista de ponta. Quanto a Yin Wuxuang, ela não era inferior a Han Tianfeng. Vindo de uma família antiga, ela possuía uma linhagem que suprimiria qualquer um do mesmo reino. A maioria das pessoas nem teve coragem de trocar golpes com ela. Mas os dois não conseguiram retaliar Long Shen. Energia óssea temperada. Vendo que eles foram repetidamente forçados a recuar miseravelmente diante do ataque de Long Shen, Yin Wuxuang e Han Tianfeng cerraram os dentes. Uma luz floresceu de seus braços direitos e uma aura poderosa surgiu violentamente. Estrondo. As espadas de Yin Wuxuang e Han Tianfeng travaram no sabre de Long Shen. Os ataques de tempestade de Long Shen foram finalmente interrompidos. Long Shen, você realmente achou que o reino do forjamento ósseo era tão fraco? Você é muito ingênuo. Han Tianfeng cerrou os dentes enquanto sua espada travava firmemente o sabre de Long Shen. Embora ele tenha dito que Long Shen era ingênuo, ele ficou absolutamente chocado. A força de combate de Long Shen superou em muito suas expectativas. Ele não teve escolha senão aproveitar a energia dentro de seus ossos temperados.
Normalmente, essa energia óssea temperada era algo que apenas aqueles que alcançaram o reino de 4 temperamentos do forjamento ósseo poderiam usar. Isso porque somente aqueles que temperaram 4 ossos ou mais poderiam permitir que seus ossos ganhassem a capacidade de armazenar energia. Geralmente, eles acumulariam lentamente uma grande quantidade de chi espiritual dentro de seus ossos temperados. Através de nutrição e compressão constantes, uma vez que a energia fosse liberada, eles seriam capazes de explodir com um poder incrível. Han Qianfeng e Yin Shuang finalmente aproveitaram sua energia óssea temperada. A morte de Long Shen chegou. Um dos primeiros discípulos do mosteiro vangloriou-se com confiança. No entanto, quando outras pessoas ouviram isso, suas bocas se contraíram. Eles não ousavam mais declarar facilmente sua posição. Ingênuo. Long Shen zombou: quando eu estava na condensação de sangue, eu já possuía o poder para lutar contra o reino do forjamento ósseo de 8 temperamentos. Seu pequeno poder nada mais é do que um peido para mim. Estrondo. O anel divino de Long Shen tremeu intensamente e surpreendentemente começou a girar lentamente. Energia infinita do céu e da terra derramou-se no corpo de Long Shen. O poder por trás de seu sabre aumentou drasticamente. Depois de testá-los por um tempo, Long Shen já havia descoberto seus ritmos de batalha. Ele não se conteve mais e toda a sua força explodiu. Um sabre colidiu fortemente com 2 espadas. O chão sob seus pés finalmente foi incapaz de suportar aquela força terrível e foi quebrado em pedaços. Os 3 começaram a desaparecer do campo de visão das pessoas. Estrondo. Han Qianfeng e Yin Shuang finalmente foram incapazes de suportar isso. A força ilimitada de Long Shen os fez voar. Morrer. Long Shen pisou no chão, chegando na frente dos 2, atacando com seu sabre. Sua defesa em pânico foi imediatamente quebrada. Eles foram mais uma vez lançados voando, com poeira enchendo o ar. Ambos vomitaram sangue que espirrou no ar. Todos aqueles espectadores distantes soltaram gritos assustados, nunca imaginando que os 2 seriam derrotados tão rapidamente, mesmo depois de liberarem todo o seu poder. Uma luz cor de sangue subiu, cortando o céu e a terra, parecendo um rio sangrento enquanto descia impiedosamente sobre os 2. Embora fizessem o possível para se esquivar, eles não tinham essa habilidade. O braço de Yin Shuang foi cortado por aquele terrível sabre Chi, transformando-se instantaneamente em uma névoa sangrenta. Ela soltou um grito triste. Esse ataque não só destruiu seu braço, mas também abalou fortemente seus órgãos internos. Quanto a Han Qianfeng, ele também não tinha capacidade de se esquivar. O sabre Chi esmagou sua perna, fazendo-o gritar. Mesmo depois de atacar, Long Shen não parou. Ele era como um demônio, aparecendo bem na frente de Yin Shuang, seu sabre cortando seu pescoço. Capítulo 408. Decapitando Han Qianfeng. O sabre de Long Shen não parou quando ele cortou o pescoço de Yin Shuang. Porém, a cena de sua cabeça voando não apareceu. Seu sabre acabou atingindo apenas o ar. Talismã de teletransporte. Long Shen ficou cheio de arrependimento. Na verdade, ele havia se esquecido disso, permitindo que aquela mulher escapasse novamente. Mas como Yin Shuang mais uma vez usou um talismã de teletransporte para escapar, Long Shen não perdeu tempo chorando por causa disso. Ele foi atacar diretamente Han Qianfeng. Long Shen, espere. Vou despedaçar seu corpo e matar todas as suas mulheres. Espere. Han Qianfeng também tirou um talismã de teletransporte, com os olhos cheios de rancor. Você não será capaz de matar. Han Qianfeng estava prestes a esmagar o talismã quando uma onda de força espiritual surgiu. De repente, ele descobriu que não conseguia esmagar o talismã. Um instante depois, o sabre de Long Shen já havia cortado seu braço. Antes que ele pudesse gritar, seu sabre foi pressionado contra sua garganta. Aquela lâmina gelada fez com que Han Qianfeng não ousasse dizer uma única palavra enquanto estava cheio de terror. Toda a multidão ficou em silêncio. Long Shen, não acredito que você se atreva a me matar. Mesmo com uma lâmina pressionada contra sua garganta, Han Qianfeng ainda agia de forma altiva e arrogante. Ele esperava poder usar seu poderoso passado para intimidar Long Shen. Caso contrário, ele realmente morreria hoje. Você vai acreditar daqui a pouco. Long Shen virou-se para olhar para aqueles espectadores distantes. Uma parte dessas pessoas eram discípulos do mosteiro, e Long Shen também viu vários vestindo as vestes do primeiro mosteiro. Ele lhes disse: eu sei que há alguns de vocês usando diários fotográficos para registrar tudo isso. Neste momento, vou lhe dar uma boa oportunidade. Prepare adequadamente seus diários fotográficos para registrar esse próximo momento, pois esse próximo momento será muito precioso. As palavras de Long Shen fizeram com que as expressões de todos mudassem, pois todos sabiam o que ele estava planejando fazer. Ele estava prestes a matar Han Qianfeng na frente de todos eles. Se Long Shen matasse Han Qianfeng, isso equivaleria a provocar um enorme desastre. Ele teria que enfrentar a ira de Han Qianil. Você se atreve, Long Shen? Han Qianfeng ficou surpreso e furioso. Correto, eu realmente me atrevo. Long Shen assentiu, aprovando seu ponto de vista. Se você me matar, você também não poderá viver. Ninguém será capaz de protegê-lo. Han Qianfeng chorou agudamente. Ele agora estava com medo, realmente com medo. Você não precisa se preocupar se poderei ou não viver. Basta ir para o outro mundo e se arrepender adequadamente. A voz de Long Shen soou como a convocação de um deus da morte. Não, não?
Long Shen, não me mate, nós podemos discutir isso. Han Tianfeng sentiu que Long Shen realmente decidiu matá-lo. Discutir isso? Assim que entramos no reino secreto, todos vocês tentaram me prender, manchando meu nome, querendo destruir minha reputação. Você já veio me encontrar para discutir isso? Depois de me prender, você enviou proclamações, me retratando como um criminoso hediondo. Então, usando a imagem de guerreiros da justiça, você veio tentar me matar, tudo para aumentar sua própria glória. Você já veio me encontrar para discutir isso? Quando você falhou em me matar, você descaradamente colocou seus alvos nas pessoas ao meu lado, massacrando os fracos, tudo para me fazer sentir uma dor sem fim. Você já veio me encontrar para discutir isso? A cada palavra que ele falava, a voz de Long Shen ficava mais clara. A cada palavra que ele falava, sua voz se enchia de mais emoção. No final, sua voz estava cheia de ódio sem fim e se tornou um rugido avassalador que fez até o vazio estremecer. Mesmo aqueles espectadores distantes sentiram que Long Shen parecia um leão furioso. Sua fúria poderia inflamar a cúpula do céu, e ninguém poderia acalmar essa fúria. Agora que sua vida está em minhas mãos, você ainda tem cara de querer discutir coisas comigo. Se você tivesse acabado de me atingir, ainda haveria espaço para discussão. Mas quando você estendeu suas mãos para as pessoas ao meu lado, isso significa que não haverá descanso até a morte. Não há descanso até a morte, não há descanso até a morte, não há descanso até a morte. Essas 4 palavras continuaram a ecoar pelas montanhas, sacudindo os ouvidos das pessoas. A intenção assassina contida nessas palavras fez o coração das pessoas tremer de medo. Han Tianyu, eu sei que você verá este vídeo. Não pense que, ao me esconder atrás dos outros, não sei o que você fez. Você não quer brincar comigo. Agora finalmente tenho tempo para acompanhá-lo. Por enquanto, primeiro aceitarei a cabeça do seu irmão. Da próxima vez, aceitarei a cabeça de Yin Wuxuang. Se você ousar tentar me impedir, também cortarei sua cabeça. Não o... O grito de Han Tianfeng foi interrompido por um sabre cor de sangue. Sua cabeça voou no ar. Por um momento, o mundo inteiro ficou em silêncio. O tempo pareceu desacelerar quando todos viram claramente a cabeça de Han Tianfeng girando no ar. Sua expressão ainda estava cheia de terror, preocupação e uma sede infinita pela vida. Infelizmente, isso não foi capaz de mudar seu destino. O gênio de uma geração foi morto assim. Long Shen olhou para aqueles espectadores distantes e disse friamente, eu sei que há muitas pessoas que estão me perseguindo em segredo. No entanto, todos vocês têm muita sorte de não terem atacado diretamente a mim ou a alguém ao meu lado. Caso contrário, mesmo que você tivesse subido aos céus ou cavado o caminho para o inferno, eu ainda teria cortado sua cabeça. Vá se fuder e não se esqueça de espalhar seus dias fotográficos. Diga a todas aquelas pessoas que estão me atacando que se quiserem morrer, podem vir a qualquer momento. Só depois que Long Shen terminou de falar é que as pessoas começaram a sair apressadamente. Eles eram como cães vadios, fugindo para salvar suas vidas. O atual Long Shen era muito assustador. Ele parecia um demônio impiedoso, matando pessoas sem pestanejar. Apenas ser encarado por ele foi o suficiente para quebrar sua coragem. Anteriormente, eles não ousavam correr. Correr teria indicado suas consciências culpadas, e quem sabia se seriam ou não impiedosamente abatidos por Long Shen. Agora que Long Shen lhes disse para se fuderem, era como se suas vidas tivessem sido perdoadas e eles fugissem com todas as suas forças. A batalha de hoje destruiu completamente sua coragem. O irmão de Han Tianyu foi morto. Isso foi um grande assunto. Aparentemente, Han Tianyu só tinha um irmão e o amava muito. Assim que ouvisse essa notícia, ele definitivamente ficaria louco. Long Shen declarou guerra contra ele. Com todas essas pessoas fugindo, a notícia chocante do que aconteceu também se espalhou rapidamente, alcançando todos os cantos do reino secreto de Jiuli. O que? Han Tianfeng foi morto? Se não houvesse um vídeo disso, ninguém teria acreditado. O gênio de uma geração, perdendo apenas para seu irmão, caiu assim. E não foi apenas Han Tianfeng. Se Yin Wuxuang não tivesse percebido tão rapidamente o desastre que ela havia provocado e ativado um talismã de teletransporte, ela também teria definitivamente sido morta. Mesmo com um talismã de teletransporte, Han Tianfeng ainda foi massacrado por Long Shen. Isso encheu todos de terror por Long Shen. Assim que Han Tianyu ouvir essa notícia, ele definitivamente enlouquecerá e matará Long Shen, adivinharam muitas pessoas. Duvido que esta notícia chegue a Han Tianyu por enquanto. Ouvi dizer que ele está atualmente em uma área perigosa e obteve um tesouro chocante. Ele está ocupado refinando-o e, por isso, temporariamente não tem tempo de sair. Mas quanto a saber se Han Tianyu sabia ou não dessa notícia, isso não importava mais. Isso porque praticamente todo mundo dentro do reino secreto de Jiuli, exceto algumas pessoas isoladas, já tinha ouvido falar disso. Esse foi precisamente o resultado que Long Shen queria. Eles gostavam de atacá-lo. Então eles poderiam vir. Long Shen há muito tempo sufocava sua raiva. Agora, ele não iria mais segurar. O fato de Han Tianfeng ter perseguido Tang Wan'er 2 vezes já havia tocado em seus tabus. Isso transformou isso em uma batalha sem descanso até a morte. E como não haveria descanso até a morte, Long Shen não tinha mais dúvidas. Long Shen. Todos já haviam se separado. Tang Wan'er correu até Long Shen e se jogou em seus braços. Vendo sua expressão cansada e as manchas de lágrimas no rosto, Long Shen sentiu uma onda de dor.
Ele a abraçou com força, dizendo, desculpe, fiz você sofrer. Neste momento, Tang Wan'er já havia perdido sua vivacidade habitual. Isso significava que ela realmente sofreu durante esse período. Pensando nisso, Long Shen ficou cheio de ódio. Na verdade, deixei aquela vagabunda, Yin Wuxuang, fugir. Isso me irrita. Se ela fugiu, ela fugiu. Agora que vi você de novo, não sinto muito ódio. Tang Wan'er encostou-se suavemente em seu peito, sentindo uma grande sensação de segurança. Dentro do reino secreto de Jiuli, havia inúmeros perigos. Você não apenas teve que enfrentar os ataques das feras cruéis dentro do reino secreto, mas também teve que lidar com ser perseguido por membros dos caminhos justo e corrupto. Ela já estava exausta. Long Shen era como uma montanha na qual ela finalmente poderia confiar nestes tempos. Agora, ela não queria pensar em nada. Ela apenas abraçou Long Shen com toda a força que pôde, parecendo com medo de que ele voasse para longe. Bem, eu não sou tão tolerante. Esses idiotas são realmente muito odiosos e desta vez eu definitivamente resolverei nossas disputas. Long Shen cerrou os dentes. Long Shen, você matou o irmão de Han Tianyu, provocando uma enorme calamidade. Mesmo que você consiga deixar o reino secreto, você ainda não será capaz de sobreviver ao seu castigo. Tang Wan'er estava muito preocupado. Esta foi uma armadilha que foi meticulosamente preparada. A maior parte das evidências já estava nas mãos do inimigo. Matar pessoas era apenas aumentar ainda mais seus próprios pecados. Se ele conseguisse deixar o reino secreto, teria que enfrentar a ira do primeiro mosteiro. Quanto ao supermosteiro, tinham uma relação profunda com o primeiro mosteiro. Assim que iniciassem uma investigação, ninguém seria capaz de protegê-lo. Seu 108º mosteiro ficou em último lugar. Eles nem tinham o direito de falar. Não há nada a temer. Situações diferentes exigem ações diferentes. O cultivo é um caminho sem recuo e, já que não há recuo, de que adianta se preocupar tanto com qual será o próximo passo? Não me importa o quão longe posso caminhar neste caminho. Eu só quero poder não receber nenhum bullying. Se está predestinado que não posso caminhar muito no meu caminho, então prefiro ser um fogo de artifício. Embora meu tempo fosse curto, pelo menos eu liberaria minha luz mais deslumbrante. Long Shen sorriu. Long Shen descobriu agora que tinha sido cuidadoso demais. A pessoa deve enfrentar suas dificuldades de frente, avançando com coragem. Ter muitas dúvidas, fazer todos os tipos de cálculos e esquemas, isso só impactaria o seu coração tal. Já que ele escolheu acreditar em sua força marcial, então ele usaria o método mais direto e mais bárbaro para destruir todos os obstáculos à sua frente. Se esses obstáculos fossem pessoas, ele mataria pessoas. Se esses obstáculos fossem deuses, então ele mataria deuses. O cultivo era um caminho sem recuo. Depois de pisar nele, não havia como olhar para trás. Ninguém sabia exatamente quando eles cairiam. Então, qual era o sentido de ter tantas dúvidas? Se uma pessoa quiser matar você, corte-a até a morte. Foi simples assim. Perseverar cegamente não faria com que parassem. Em vez disso, seus inimigos trabalhariam ainda mais, trazendo dor sem fim às pessoas ao seu lado. Assim, Long Shen finalmente optou por não aguentar mais. Ele destruiria sua própria dignidade, deixando seus inimigos com muito medo de serem inimigos dele. Se você quer ser um fogo de artifício, então eu também serei um fogo de artifício. Floresceremos juntos e cairemos juntos, disse Tang Wan'er gentilmente. Wan'er, não estou acostumada com você sendo tão gentil e caloroso. Você não poderia estar possuído, certo? Canalha, sua pele está coçando de novo. Tang Wan'er ficou tímido e enfurecido ao ver a expressão duvidosa de Long Shen. Ela cruelmente deu-lhe um beliscão na cintura. Ha ha ha, agora este é meu familiar Tang Wan'er. Long Shen não pôde deixar de rir. Canalha, você está me amaldiçoando por não ser gentil o suficiente. Tang Wan'er deu uma surra furiosa nele. Não, 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 na verdade, você é realmente gentil. Mas sua gentileza é diferente da das outras pessoas. Long Shen cobriu a cabeça, deixando os punhos de Tang Wan'er choverem sobre ele. Tang Wan'er não pôde deixar de rir. Parecia que seus maneirismos realmente não tinham nenhuma relação com a palavra gentil. Mas, por alguma razão, ela gostava de agir dessa maneira irracional com Long Shen. No momento em que eles estavam brincando, uma bola de fogo violeta apareceu de repente nas mãos de Long Shen e voou para uma pedra distante. Capítulo 409. Obtendo vingança. Quem está aí? Sair. Long Shen lançou uma bola de chamas violetas em uma pedra. Tang Wan'er pulou de susto, olhando apressadamente naquela direção. A bola de chamas de Long Shen fez com que a enorme pedra explodisse. Aia, eu ainda estava sentido. Aqui eu esperava ver um bom show e talvez aprender alguns truques. O céu cheio de poeira baixou e um homem usando um chapéu cônico saiu. Uma cortina de luz sobre seu corpo dissipou as chamas violetas de Long Shen. Eu sabia que seria você. Long Shen sorriu. Apenas Monian gostava desse tipo de estilo. Com a aguçada percepção espiritual de Long Shen, os únicos que conseguiam chegar tão perto dele silenciosamente sem que ele percebesse eram absolutamente especialistas de ponta. Entre esses especialistas de ponta, o único que poderia se esconder perto dele, mas não permitir que Long Shen sentisse qualquer hostilidade, era Monian. Han Tianyu, Yin-Lu e Hou Wufang já odiavam tanto Long Shen que não havia como esconder sua intenção de matar em relação a ele a ponto de nada vazar.
Você sabia que era eu, mas ainda assim enviou um ataque tão poderoso. Acho que você realmente está se tornando incivilizado. Este seu presente não é algo que qualquer um poderia receber. Monian tirou o chapéu, revelando seu rosto bonito e ainda um pouco imaturo. Você engordou. Long Shen suspirou emocionalmente. Ele invejou um pouco Monian. Ninguém tinha ido prendê-lo e, com seu status poderoso, inúmeras pessoas estavam com medo de fazer qualquer coisa com ele. Se ele não procurasse outras pessoas para causar problemas, as pessoas teriam que queimar incenso em agradecimento. Mas Long Shen não tinha essa formação. Ele foi tramado o dia todo, e inúmeras pessoas o queriam morto, provocando nele uma intenção de matar sem fim. Como ele não tinha experiência para deixar as pessoas com medo, ele mesmo teria que deixá-las com medo. Caso contrário, o problema não teria fim. Porra, está realmente ficando mais difícil ter uma boa conversa com você. Monian revirou os olhos. Eu até corri milhares de quilômetros para ajudá-lo assim que ouvi a notícia. Mas você me insulta assim que me vê. Muito incivilizado. Long Shen riu e abraçou Monian com força. Nem é preciso dizer que Monian também era alguém que se preocupava profundamente com relacionamentos. Long Shen tinha uma dívida com ele. No entanto, quando Long Shen o abraçou, Monian de repente estrangulou Long Shen com as mãos, furioso. Falar. Isso importa com Han Tianfeng, foi você quem me incriminou. A violenta erupção de Monian fez Tang Van'er pular. Eles estavam claramente conversando amigavelmente. Como ele se tornou hostil tão rápido? Long Shen empurrou Monian de lado, perguntando com irritação, se você sabe, então por que ainda precisa perguntar? Como esperado, foi você. Eu só sabia que além de você, ninguém se atreveria a brincar comigo desse jeito. Monian riu. Ele não estava realmente bravo. Long Shen retirou uma mesa, além de vinho e comida. Venha, vamos beber. Ele entregou uma grande taça de vinho para Monian. Recebendo a tigela, ele tocou a de Long Shen e bebeu tudo de um só gole. Mas depois de terminar, a expressão de Monian tornou-se um pouco desagradável. Ele respirou fundo e olhou para Long Shen. Este vinho me foi dado por você, então eu bebi. Mas se outra pessoa me desse, eu definitivamente cuspiria. É tão nojento? Monian nasceu de uma origem grandiosa e o álcool que bebia sempre era de primeira qualidade. Vinhos comuns nunca entraram em sua boca. Então, ele realmente quase cuspiu isso agora há pouco. Mas para dar cara a Long Shen, ele cerrou os dentes e engoliu. Long Shen não era igual a ele. Embora ele fosse tecnicamente um nobre dentro do Phoenix Cry, seus dias foram amargos e desamparados. Ele bebeu qualquer vinho que tivesse. Aqui, venha beber o meu. Monian tirou um grande jarro de seu anel espacial. Ao abri-lo, uma densa fragrância de vinho flutuou imediatamente. Bom vinho. Só essa fragrância seria suficiente para a saliva de qualquer um transbordar. Long Shen também gostava de bom vinho e nunca havia sentido uma fragrância de vinho tão boa antes. Van'er, você deveria beber um pouco também. Long Shen recebeu a jarra e serviu uma tigela para Tang Van'er. No entanto, Tang Van'er recusou-se a beber e também se recusou a sentar-se com eles. Ela apenas ficou quieta ao lado dele. Naquela época, parecia que Tang Van'er era uma esposa tradicional, atrás de Long Shen de maneira gentil e refinada. Ah, Long Shen, eu realmente admiro você. Monian tocou tigelas com Long Shen, incapaz de conter um suspiro emocionado. Long Shen acabara de beber outra tigela. Embora o vinho fosse perfumado, também era extremamente forte. Parecia que um fogo ardente estava se espalhando de seu estômago, fazendo com que todo o seu corpo relaxasse. Além disso, o chi espiritual de seu corpo começou a circular mais rápido. Na verdade, este era um vinho medicinal que também poderia melhorar a base de cultivo. O que você admira em mim? Long Shen não entendeu de onde veio isso. Eu admiro você por ter essas habilidades sociais. Você tem tantas belezas ao seu lado, e cada uma delas é tão dócil. Seu irmão realmente adora você. A expressão de Monian parecia extremamente sincera. A expressão de Long Shen imediatamente ficou verde. Só de olhar para aquela alegria nos olhos de Monian, ele sabia que aquele sujeitinho estava tramando uma travessura. Irmão Momo, essas suas palavras estão erradas. Por outro lado, eu, Long Shen, realmente tenho que me prostrar em admiração por suas incríveis habilidades. Por favor, irmão Momo, não seja mesquinho e me ensine. Long Shen riu. Isso porque ele podia sentir o olhar de Tang Van'er sobre ele por trás. Esse olhar quase parecia a ponta de uma lâmina. Minhas artes de tiro com arco são muito deficientes em comparação com a sua habilidade de pegar garotas. Lembro-me de ter visto uma imagem muito famosa que parece ter se espalhado por aí. Como foi chamado mesmo? Monian deu um tapinha na cabeça, parecendo estar quebrando a cabeça. Long Shen estava fazendo o possível para dar-lhe olhares significativos para que ele parasse de tocar no assunto. Essa foi a maneira discreta de Long Shen pedir perdão. Monian estava trazendo tudo isso propositalmente para Tang Van'er. Long Shen teve vontade de pegar sua tigela de vinho e enfiá-la na boca para fazê-lo calar a boca. No entanto, Monian ignorou o olhar de Long Shen, batendo palmas de repente e exclamando. Certo, eu me lembro agora. Chamava-se o herói salva três belezas, um rugido furioso como o trovão da primavera, um único sabre quebra um mar de chamas. Esse heroísmo naquela imagem poderia abalar os próprios céus. Long Shen, um herói que salva belezas e trava uma grande batalha com Huo Wufang. Você é muito dominador.
Mas pelo menos você ficou famoso com isso. Monian fez um grande sinal de positivo para Long Shen. Não se sabe como ele soube de sua batalha com Huo Wufang, mas apenas olhando para aquela luz traiçoeira em seus olhos, Long Shen sabia que não estava fazendo isso para elogiá-lo, mas por vingança. Assim como ele, Monian também era alguém que não sofreria uma perda sem fazer nada. Assim que os dois se encontraram novamente, ele estava se vingando. 3 belezas. Quem são eles? Tang Wan'er interrompeu de repente. Monian bateu palmas novamente. Boa pergunta. Eu também quero saber. Dizem que aquela batalha causou o colapso dos céus e a terra desmoronou, fez com que o sol e a lua perdessem toda a sua luz e ficou incrivelmente desesperado. Essas 3 pessoas deveriam ser suas amigas íntimas, certo? Long Shen. Fez com que o sol e a lua perdessem toda a sua luz. Este é o reino secreto de Julie, não há sol nem lua. Hehehehe, Long Shen não disse nada. Hehehehe, sendo encarado por Long Shen, Monian não sentiu nenhum desconforto. Em vez disso, ele apenas riu junto com ele. Ei, você não pode simplesmente rir tolamente. Quem são essas 3 belezas? Vendo os dois apenas olhando um para o outro e rindo tolamente, Tang Wan'er ficou desconfiado. Eles eram Meti, Shuyao e Lu Fangir, respondeu Long Shen. Ah, irmã Meti e Shuyao. Você tem que vê-los. Tang Wan'er ficou agradavelmente surpreso. Sim, eu os vi. Mas depois nos separamos novamente, assentiu Long Shen. Que pena. Eu realmente queria vê-los, disse Tang Wan'er desapontado. Monian ficou atordoado. Originalmente, ele pensou que poderia causar alguns problemas para Long Shen. Quem teria pensado que Tang Wan'er não ficaria com nem um pouco de ciúme e realmente lamentaria não ter visto eles? Monian, você realmente está se tornando cada vez mais miserável. Se você quisesse vir aqui, então deveria ter vindo. Mas em vez disso, você se esgueirou. Se você acabou de se esgueirar, tudo bem. Mas então você se escondeu atrás de uma pedra, escutando secretamente nossa conversa particular. Se você estava apenas escutando, tudo bem. Mas então você foi tão desavergonhado que usou um jade fotográfico para registrar tudo. Como pessoa, você é inteligente o suficiente, forte o suficiente, bonito o suficiente e trabalha duro o suficiente, mas só falta uma coisa. 2 Agora foi a vez de Long Shen contra-atacar. Ele não podia satisfazê-lo. Você? Tang Wan'er olhou para Monian com descrença. Alguém chamado de gênio celestial, esse especialista de ponta, Monian, realmente faria uma coisa tão obscura. Irmã Wan'er, você entendeu mal. Eu não tinha outras intenções. Eu só queria estudar a habilidade divina de Long Shen em pegar garotas. Monian não pôde deixar de se sentir envergonhado por ter sido exposto por Long Shen. Ao mesmo tempo, ele amaldiçoou Long Shen por ser um monstro. Suas artes de ocultação eram definitivamente extremamente poderosas e, dentro do mesmo reino, havia apenas algumas pessoas que deveriam ser capazes de senti-lo. Isso foi especialmente verdadeiro para Long Shen, que nem sequer estava em guarda por ele. No entanto, quando ele tirou furtivamente um jade fotográfico e o ativou, aquela flutuação espiritual incrivelmente fraca ainda havia sido sentida por ele. Ao ser pego secretamente gravando-os, até Monian ficou envergonhado. O olhar de Tang Wan'er era especialmente difícil de suportar e ele sentiu vontade de encontrar um buraco para se enterrar. Você definitivamente merece. Já reconheci meu erro, mas você teve que dificultar as coisas para mim. Agora você deve ser um pouco mais bem comportado. Bebida. Monian não sabia o que dizer, então ele só poderia beber vinho para encobrir seu constrangimento. Depois de beber e comer, aquela atmosfera estranha anterior diminuiu bastante. Long Shen, agora que você matou Han Tianfeng, duvido que Han Tianyu deixe o assunto de lado. O que você está planejando fazer? Perguntou Monian. Sem planos. Depois de entrar no reino secreto de Julie, suponho que você poderia dizer que entendi completamente o que significa ser um cultivador. Há muitas coisas que estão fora do seu controle. Se você quiser viver, terá que abater. Já que eles querem me forçar, só posso retaliar. Teremos apenas que ver de quem é a vida mais difícil de tirar. Long Shen engoliu outra taça de vinho. Dominador. É assim que os homens deveriam ser. No entanto, provavelmente será um pouco problemático. Se você não consegue lidar com isso, não precisa ficar em seu mosteiro. Basta vir ao meu Moguet. Moguet foi fundado pela minha família. Posso não ousar prometer mais nada, mas se você vier para Moguet, então o que é meu será seu. Monian deu um tapinha no peito. Long Shen ficou profundamente comovido com as palavras de Monian. Ele conhecia a história de Monian e sabia que Moguet era uma existência enorme. Sua formação era realmente grandiosa. No entanto, Monian nunca fez nenhuma pose com Long Shen. Anteriormente, ele já havia agido para salvar Tang Wan'er. Embora ele não tivesse tido a chance de agir hoje, ele ainda havia corrido muitos quilômetros depois de ouvir as notícias aqui. Long Shen se lembraria de tudo isso. Tudo bem, se houver um dia em que eu não possa me atrapalhar, então irei encontrar você. No entanto, é melhor você estar preparado, porque se eu for até você, definitivamente vou arrastá-lo para baixo, riu Long Shen. Claro, isso não é problema. Quando chegar a hora, poderemos provocar quantos problemas quisermos e ainda teremos um patrocinador. Um acontece que significa flecha e é pronunciado como Jian. Aqui, Long Shen diz que admira o de Monian, com significando barato, mas também fazendo parte do termo para vagabunda.
Parece que Long Shen está dizendo que admira as habilidades de tiro com arco de Monian, quando na verdade está dizendo que admira suas habilidades baratas. 2. Isto vem de uma expressão. O que falta é moral. Capítulo 410. Presente. Long Shen não entendeu. O que ele quis dizer com eles teriam um patrocinador, não importando quantos problemas eles causassem. Você não sabe, mas meu avô, o atual mestre do portão e chefe da família, sempre me repreende por não ser maduro o suficiente e nem saber como causar problemas, disse Monian com um pouco de fúria. Existe um chefe de família assim. Tanto Long Shen quanto Tang Van'er ficaram atordoados. Ele encorajou uma criança a criar problemas. Só de mencionar esse assunto me irrita. Monian mais uma vez bebeu uma taça de vinho e começou a reclamar amargamente. Moguet era diferente de outras seitas. Era a seita de sua família, e todos em Moguet eram membros de sua família Mu. No entanto, Moguet era extremamente grande e apenas seus discípulos somavam milhões. Quando se tratava de força, eles não eram nem um pouco inferiores ao supermonastério Xuantian. Eles tinham inúmeros especialistas e eram os senhores da província de Ti. Não houve poder que ousasse provocá-los. O mestre do portão de Moguet era extremamente poderoso e uma pessoa extremamente decisiva. Seu tratamento para com os discípulos era extremamente rigoroso e severo, e ele era especialmente severo com Monian. Ele frequentemente batia nele e o repreendia, não sendo nem um pouco tolerante devido ao relacionamento deles. Como o gênio número 1 de Moguet, Monian teve que suportar a preparação daquele velho. Quando ele tinha apenas 3 anos de idade, seu avô jogou em uma cova de lobos, dando-lhe apenas uma adaga. Uma criança de 3 anos recebeu ordem de matar para sair de uma toca de lobos. No final, Monian conseguiu sobreviver por pouco com seu corpo coberto de sangue. Quando ele explicou esse assunto específico, Monian começou a xingar em voz alta. Long Shen e Tang Van'er se entreolharam. Esse tipo de método para criar um discípulo era realmente cruel. Monian era neto do mestre do portão, seu descendente direto da linhagem principal. Ele deveria ter sido mimado durante toda a vida. Como ele acabou sendo tratado tão cruelmente? Porra, se minha mãe não confirmasse para mim, eu realmente pensaria que era apenas um bebê que ele pegou na estrada. Durante todo o dia ele me diz que crianças que não conseguem criar problemas não têm perspectivas de futuro. Então, desde que eu era jovem, criei tantos problemas quanto pude. Quando criança, bati em todos da minha idade, batendo neles até que tivessem medo de mim. Então o que aconteceu? A expressão de Long Shen era muito estranha. Então? Aí eu voltava para casa e levava uma surra, e eles me repreendiam por não ter habilidade. Alguém que só sabe intimidar os fracos é apenas um covarde. Ele disse que um homem deve ser viril, e se você tiver que intimidar alguém, terá que intimidar os fortes. Só isso conta como uma realização e um sucesso. É assim que um especialista deve agir. Diga-me, como eu deveria entender isso quando criança? Como eu poderia diferenciar entre os fortes e os fracos? Além disso, eu era neto do mestre do portão. Que idiota realmente ousaria me atacar? Como eu deveria encontrar um especialista para intimidar? Resmungou Monian. Então, e mais tarde? Você encontrou um especialista para intimidar. Tang Van'er achou tudo isso surpreendente e cômico, e ela não conseguiu evitar perguntar sobre a conclusão. Eu encontrei um especialista absoluto para intimidar. Monian finalmente sorriu com orgulho. Qual nível de especialista? Perguntou Long Shen. Um especialista tão poderoso que você nem imagina. Ah, vou te dar uma pista. Essa pessoa está no auge do caminho marcial da minha província de Ti. Ele é o homem mais forte de toda a cidade de Tidio. Você não poderia estar falando sobre seu avô, certo? Perguntou Long Shen. Correto, é ele, Rei Monian. Você conseguiu. Eu obtive sucesso. Então qual foi o resultado final? Falando no resultado, a expressão de Monian ficou apática. O resultado? Minha mãe e meu pai me baterão, e depois meus tios também me baterão. Droga, o que você fez? O que eu poderia ter feito? Você acha que eu poderia derrotar um grande líder da seita? Tudo o que pude fazer foi urinar na jarra de vinho dele, enfureceu-se Monian. Long Shen e Tang Van'er não conseguiram conter o riso. Para manter a imagem de reserva feminina, Tang Van'er parou rapidamente. Mas Long Shen não estava preocupado com essas coisas e caiu na gargalhada, rindo tanto que ficou curvado, até com lágrimas saindo. Monian, você é realmente uma maravilha. Long Shen estava rindo tanto que não conseguia respirar. Que maravilha! Se você também tivesse caras tão velhos ao seu redor, você definitivamente ficaria louco. Tudo o que eles fazem é me forçar a cultivar enquanto me batem constantemente mental e fisicamente. Caso contrário, por que eu fugiria de casa com tanta frequência? Mas da última vez foi um pouco melhor. Long Shen, você realmente é um bom irmão. Venha, vamos, irmãos, beber outro. Monian mais uma vez ergueu uma taça de vinho e tocou-a na de Long Shen, com uma expressão extremamente satisfeita. Você deveria estar falando sobre essa perna, certo? Correto? Quando voltei para casa da última vez, aqueles velhos planejavam me bater novamente. Então mostrei a todos a perna de Enlu. Long Shen, deixe-me dizer, as expressões deles naquele momento eram realmente incríveis. Ah, porra, mais vinho. Saúde. Só de pensar nisso encheu Monian de excitação.
Depois de mais 3 taças grandes de vinho, Monian continuou, depois de suportar tanta porcaria por tantos anos, finalmente tive a chance de liberar toda aquela raiva. Long Shen, eu realmente tenho que lhe agradecer. Não seja assim. Eu já te agradeci. Isso mesmo, irmãos não precisam dizer essas coisas, ou não parecerão tão próximos. Venha, beba. Aquela grande jarra de vinho foi rapidamente terminada pelos dois. Monian mais uma vez tirou mais 3 jarras, os dois bebendo enquanto conversavam. Long Shen também disse a Tang Wan'er para se sentar. Embora ela não quisesse beber, apenas tê-la atrás dele o fazia sentir como se a estivesse injustiçando. Ele não gostava desses costumes excessivamente elaborados. Long Shen, você realmente é um monstro. Embora eu tenha avançado para o forjamento ósseo, ainda sinto muita pressão do seu corpo. Enquanto bebia, Monian esqueceu todo o seu mau humor. Você está sendo modesto. Mesmo depois de avançar para o forjamento ósseo, nem um pouquinho da sua aura está vazando. Isso significa que você estabilizou sua base a um nível praticamente anormal. Talvez o atual você já esteja planejando encontrar problemas com Han Tianyu, Rei Long Shen. Como se eu tivesse tempo para me preocupar com ele. Acabei de sair da minha reclusão e estava planejando explorar o reino secreto. Mas isso ainda é um pouco intimidante. Você também sabe que a saída será aberta daqui a pouco. Se não conseguir voltar no tempo, terei que esperar aqui 100 anos. Ignorar se posso ou não sobreviver, com meu temperamento, ficar preso aqui por um século é o suficiente para me deixar louco, disse Monian. O reino secreto de Julie era muito grande. Havia muitos lugares que ainda precisavam ser explorados. No entanto, esses lugares eram todos incomparavelmente perigosos. E sem marcações específicas no mapa, era muito fácil se perder. Mesmo alguém tão forte como Monian ainda hesitava se queria ou não correr esse risco. Que tal isso? Você quer explorar comigo? Monian olhou para Long Shen com sinceridade. Mas Long Shen balançou a cabeça. Ah, estou com preguiça de me mover. Deixe-me descansar confortavelmente aqui. Sem chance. Você não está pensando em procurar oportunidades. Monian ficou um pouco surpreso. Eu confio que a notícia de que eu matei Han Tianfeng se espalhará por todo o reino secreto. Ainda tenho alguns companheiros que não consegui ver. Assim que ouvirem esta notícia, eles definitivamente convergirão para cá. Mas ainda faltam vários meses até que o reino secreto feche. Você está planejando perder todo esse tempo. Franziu a testa Monian. Se for desperdiçado, será desperdiçado. As coisas chamadas oportunidades são coisas curiosas. Se fosse para ser seu, você não seria capaz de evitá-lo, mesmo que quisesse, e se não fosse para ser seu, você não seria capaz de encontrá-lo, não importa o quanto procurasse. Depois de tanto tempo, eu realmente não sei como estão todos. Para lidar comigo, aqueles filhos da puta do primeiro mosteiro descontaram sua raiva neles. Não posso simplesmente assistir enquanto meus colegas discípulos são implicados por mim, suspirou Long Shen. Na verdade, Long Shen realmente demorou a explorar novamente. Ele esperava poder encontrar o que quer que o estivesse chamando. Porém, como a sua relação com o primeiro mosteiro já tinha chegado a este ponto, ele estava muito preocupado com a segurança de todos. Era melhor deixar de lado temporariamente qualquer pensamento de aventura. Isso é verdade. Aqueles idiotas do primeiro mosteiro são realmente desprezíveis, e Han Tianfeng realmente merecia ser morto por você. Estou feliz por não ter julgado mal você, você realmente é leal aos seus amigos. Vamos beber de novo. Monian bufou, claramente achando a conduta do primeiro mosteiro extremamente repreensível. Long Shen mais uma vez bebeu uma taça de vinho antes de perguntar, como foram seus ganhos no reino secreto. Nem mencione isso. Isso realmente me irrita. Não tive a menor sorte. A expressão de Monian ficou feia. O que? Eu acho que são apenas seus requisitos que são muito altos, certo? Long Shen não acreditava que, com a força de Monian, ele não conseguiria encontrar nada de bom. Isso seria muito azar. Minha sorte foi ruim e não encontrei nada decente. Algumas coisas não eram ruins, mas outras as obtiveram primeiro. Aquelas pessoas eram do caminho justo e eu não tinha vontade de abaixar o rosto para lutar com elas. Quanto àqueles idiotas corruptos, eles tiveram ainda pior sorte do que eu. Meu anel espacial está praticamente vazio, vazio o suficiente para me fazer amaldiçoar as pessoas, disse Monian, impotente. Parece que falta o que um humano deveria ter, suspirou Long Shen profundamente. Fique quieto. Você está me amaldiçoando por não ter moral. Repreendeu Monian com irritação. Ao lado, Tang Wan'er riu furtivamente. Eu não disse que você não tem moral, eu disse que falta o que um humano deveria ter. Venha, irmão lhe dará um presente. Long Shen tocou seu anel espacial. Ei! Long Shen, não seja assim. Não seremos bons irmãos se você agir assim. A expressão de Monian afundou em descontentamento. Como especialista de ponta, ele tinha seu próprio orgulho. Ele definitivamente não aceitaria presentes de outras pessoas por nada. Isso era especialmente verdadeiro em relação às coisas que obtiveram através de raras oportunidades. Todas essas coisas estavam relacionadas ao karma e ao destino. Em outras palavras, as coisas que você poderia obter através das oportunidades eram todas baseadas na sorte kármica de uma pessoa. Se você dividir o que ganhou com os outros, isso equivaleria a dividir sua sorte kármica.
Da mesma forma, aqueles que gostavam de roubar os tesouros de outras pessoas, coisas que nunca estavam destinadas a ficar com eles, mas que foram arrebatadas pela força marcial, também estavam roubando uma parte da sorte kármica daquela pessoa. A sorte kármica era algo ilusório e profundo. Não havia prova exata de sua existência, mas a maioria dos cultivadores acreditava firmemente em sua existência. Para Long Shen dizer que estava dando um presente a Monian, especialmente porque a sorte de Monian tinha sido ruim, não era diferente de caridade, e isso foi uma espécie de humilhação para Monian. Foi por isso que sua expressão se afundou. Você está pensando demais. Eu nem tenho tesouros suficientes para mim, então como eu teria sobras para você? Olhando para sua expressão, Long Shen não pôde deixar de rir. Oh! Então, o que é? É definitivamente algo que fará seus olhos brilharem. Olhar. Long Shen pegou um certo item e deu a Monian. Que porra é essa? Não poderia ser, certo? A expressão de Monian ficou sem vida. Long Shen diz que Monian carece de, o que significa posição moral. Mas se você considerar cada palavra separadamente, isso significa que faltam partes humanas. Capítulo 411. 4 belezas se encontram. Vendo o que Long Shen havia retirado, Tangvanher pulou em estado de choque. Isso foi um braço. Um braço que foi decepado no ombro e perfeitamente preservado. Embora fosse apenas um braço, ainda emitia uma pressão poderosa. Esta foi a primeira vez que ela viu um braço tão poderoso. Claramente já havia se separado do corpo principal, mas ainda era tão assustador. Isso é, dele. Os olhos de Monian estavam brilhando e ele estava cheio de descrença. O que você acha? Você não poderia ter esquecido aquele sentimento familiar tão cedo, certo? Você quer ou não? Do contrário, terei que guardá-lo em minha própria coleção, disse Long Shen. Quero isso. Claro, eu quero isso. E para que você acumularia isso? Se você me der, terei um bom conjunto. Monian imediatamente agarrou o braço, avaliando-o como um tesouro. Desta vez eu realmente lucrei. Mesmo que eu não consiga mais nada, ainda poderei relatar um sucesso para aqueles velhos em casa. Tangvanher ainda não entendeu. De quem é esse braço? Mas assim que ela perguntou isso, ela teve um pensamento repentino e sua expressão se transformou em choque. Poderia ser dele. Long Shen assentiu. Sim, é de Enlu. Anteriormente, Meti, Shuyao, Lu Fanger e eu o atacamos, mas apesar da nossa vantagem, ainda não conseguimos matá-lo. Enlu é muito poderoso. Long Shen realmente tinha um pouco de admiração por Enlu. Escusado será dizer que Enlu era verdadeiramente poderoso, mesmo que Long Shen tivesse conseguido fazê-lo fugir miseravelmente da última vez. Ele tinha certeza de que Enlu ainda estava retendo uma parte de suas habilidades. Ele só usaria essas habilidades quando não tivesse outra escolha. Essa também foi a razão pela qual Long Shen não deixou os outros cercarem Enlu para ajudar. Mesmo ele não tinha a garantia de receber o golpe final mortal de Enlu e, por isso, não queria colocá-los em perigo. Agora tenho um braço e uma perna. É um conjunto perfeito. Monian riu, guardando o braço adequadamente. Tangvanher balançou a cabeça enquanto suspirava. Vocês dois são realmente malvados. Enlu é um especialista em pico, mas provavelmente é o especialista em pico mais taciturno neste momento. Primeiro, uma pessoa cortou a perna e depois uma pessoa cortou o braço. Além disso, essas duas pessoas eram a mesma pessoa. Olhando para Monian tratando o braço como um tesouro, Tangvanher sentiu que talvez Enlu fosse uma daquelas pessoas nascidas para a grandeza, mas destinadas a viver uma vida taciturna. Quando encontrarmos Enlu no futuro, provavelmente nem precisaremos atacar. Apenas gritando as armas, ele provavelmente vomitaria sangue e morreria, riu Monian. Embora Long Shen soubesse que ele estava brincando, ele ainda o avisou, você está desprezando Enlu demais. Ele é alguém que realmente matou montanhas de cadáveres e mares de sangue. Ele é uma pessoa inflexível e determinada, e esse pequeno contratempo não é suficiente para impactá-lo. O fato de ele ter sido frustrado provavelmente fará com que ele aumente loucamente sua base de cultivo. Ele provavelmente já avançou há muito tempo no forjamento ósseo e deveria estar no meio do refinamento de seus ossos. Falando nisso, quantos ossos você temperou? 4. Um para cada membro, respondeu Monian. Long Shen e Tangvanher ficaram surpresos. Ele conseguiu temperar 4 ossos incrivelmente rápido. Embora aqueles velhos sejam sempre duros comigo, há muito tempo eles prepararam as pílulas medicinais que preciso agora que avancei. A primeira coisa que fiz depois de avançar foi começar a temperar meus ossos. Como tenho as melhores pílulas medicinais, naturalmente avanço rapidamente. Como o maior gênio de Moget, ele tinha todos os recursos de que precisava. Temperar 4 ossos em tão pouco tempo era razoável. No entanto, isso fez com que Long Shen se sentisse desconfortável. Para um especialista de ponta como Monian, temperar 4 ossos faria com que sua força de batalha subisse a um ponto aterrorizante. Mais importante ainda, não se sabia quantos especialistas de ponta como Monian estavam presentes no reino secreto no momento. Afinal, este lugar reuniu os principais gênios de 7 prefeituras. Ninguém sabia quantos especialistas ainda estavam escondidos. Monian, quantas pessoas do mesmo nível que você vieram da província de Ti? Perguntou Long Shen. Há 3. No entanto, você não precisa ter medo deles. Comigo presente, eles não ousarão causar grandes ondas.
Eles não têm coragem de mexer com meu Moget. Quando chegar a hora de você resolver sua vingança com Hantianil, representarei Moget para apoiá-lo totalmente. Existem centenas de discípulos de Moget no reino secreto de Julie agora, e nenhum deles é daquele tipo inútil. Quem ousar tentar qualquer coisa pode ser pisoteado até a morte. Monian estava totalmente confiante. Long Shen ficou comovido com o fato de Monian ser tão leal. Erguendo as taças de vinho, eles continuaram bebendo. Ele ouviu Monian explicar os especialistas que conhecia. Monian disse que a província de Ti tinha 3 outros companheiros extremamente poderosos. Os 4 foram chamados de 4 heróis da prefeitura de Ti. Quando se tratava de força, aqueles 3 eram um pouco mais fracos que Monian. Mas a força deles chegou ao ponto em que eles eram definitivamente mais fortes que Han Tianfeng. Isso deu um choque a Long Shen. Bang! 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 De repente, toda a Campus Mountain começou a tremer. Uma enorme aura avançou sobre Long Shen como uma fera. Bastardos, se vocês se atreverem a machucar um fio de cabelo da cabeça da irmã Vanir, vou transformá-los em carne picada. Um rugido furioso sacudiu a terra. Ao mesmo tempo, uma figura correu para o topo da Campus Mountain, trazendo consigo uma linha de poeira. Ao ouvir aquela voz, Long Shen ficou encantado. Essa voz era muito familiar. Uma figura disparou como um raio. Aquela figura tinha um corpo semelhante a uma torre de ferro, parecendo tão imponente que parecia um deus gigante. Wild. Irmão Long, haha, finalmente posso ver você de novo. A pessoa que veio era precisamente Wild. Ao ver Long Shen, Wild ficou incrivelmente animado e deu a Long Shen um abraço incrivelmente poderoso. Os músculos estavam salientes por todo Wild e seu corpo estava cheio de uma força explosiva. Em sua felicidade, ele havia esquecido de controlar sua força. Esse abraço dele foi suficiente para esmagar alguém. Felizmente, o corpo físico de Long Shen era resistente. Qualquer outra pessoa já teria engasgado há muito tempo. Depois de abraçar, Long Shen deu um tapinha em Wild, com a voz emocionada ao dizer: Bom irmão. Estou feliz que você esteja bem. O poder do Ti e do sangue desse sujeito é assustador. Monian pulou de susto com a aura de Wild. O atual Wild parecia uma besta mágica em forma humana. Seu Ti e sangue aumentaram, e seu corpo parecia conter um vulcão que poderia entrar em erupção com um poder apocalíptico a qualquer momento. De repente, uma explosão de gritos de pássaros soou. O céu escureceu quando 3 figuras enormes voaram diretamente para Long Shen. Eles estão do nosso lado. Vendo que Wild e Vanir haviam assumido posições defensivas, Long Shen os acalmou. As 3 enormes figuras desceram lentamente. Eram pássaros violetas com mais de 60 metros de comprimento. A pressão das bestas mágicas de 4º nível veio deles, realmente fazendo-os parecer corcéis da Vinos. Long Shen, irmã Vanir. Long Shen ficou surpreso ao ver que os Violet Phoenix Sparrows haviam alcançado o 4º posto. Ele não sabia que técnica eles usaram para crescer tão rapidamente. Nas costas dos 3 pardais Violet Phoenix estavam Shuiao, Meti e Lu Fangir. Shuiao foi o primeiro a pular e dar um abraço em Tang Vanir. Irmã Yauer, estou muito feliz em vê-la novamente. Tang Vanir também retribuiu o abraço de Shuiao, chorando de alegria. Dentro deste reino secreto sangrento e cruel, o sentimento de amigos íntimos era verdadeiramente comovente. Vanir, olá. Neste momento, Meti também se aproximou. Quando ela chegou perto, ela sorriu levemente para Tang Vanir. Você deve ser a irmã mais velha, Meti, certo? Você é realmente linda. Não é de admirar que Long Shen relembre você o dia todo. Tang Vanir também era alguém extremamente confiante em sua beleza. Anteriormente, antes de ver Meti, ela até sentia um pouco de competitividade em seu coração. Mas depois de ver Meti, aquele leve espírito competitivo desapareceu como fumaça. A beleza de Meti não era apenas algo baseado em sua aparência externa. Era algo que vinha de um encanto imortal que emanava de cada parte dela. Era algo que convenceria completamente qualquer um. Irmã Vanir, você é linda. Até meu coração está prestes a se mover. Venha, vamos encontrar um lugar sem ninguém por perto. Vou te dar um presente que garanto que você vai gostar. Só assim, Meti, Tang Vanir, Shuiao e Lu Fangir correram para longe. Long Shen estava com a mão levantada o tempo todo, mas nunca teve tempo de dizer nada. Desde o início, eles não lhe deram nenhuma oportunidade, deixando Long Shen parado ali como uma estaca de madeira. Long Shen, eu realmente tenho que admirar você. Como você fez isso? Cada uma dessas belezas era como uma fada. Suas vozes pareciam o canto dos pássaros, mas estavam longe demais para que os homens ouvissem o que diziam. Vendo como eles eram harmoniosos, Monian não pôde deixar de suspirar. O que você quer dizer? Quando estão juntos, eles não brigam. Lutar. Long Shen sorriu amargamente. Vendo suas atitudes, parecia que brigar entre si não era tão provável. Se eles estivessem irritados, provavelmente estariam lutando juntos contra ele. Embora ele estivesse sorrindo amargamente, ele estava realmente encantado por dentro. Ele sempre esteve muito preocupado com o que aconteceria quando todos estivessem juntos. Mas parecia que ele poderia estar à vontade por enquanto. Ei, como irmãos, que tal vocês me ensinarem algumas de suas técnicas exclusivas? Dessa forma poderei resolver aquela mulher má, sussurrou Monian. Mulher má? Na verdade, ela é minha noiva. Ela é realmente muito cruel comigo.
Mas eu sou um homem. Você entende? Long Shen olhou para Monian com descrença. Isto era inconcebível. Um especialista de ponta como ele tinha tais preocupações. Para dizer a verdade, não tenho nenhuma experiência nesta área, disse Long Shen. Monian disse desdenhosamente, bobagem. Se você não tem nenhuma experiência, diga-me, porque eles são tão pacíficos um com o outro. Se eu disser algumas palavras para outra mulher, serei espancado e perseguido por aquela mulher má. Talvez seja. Não diga que estou faltando o que uma pessoa deveria ter novamente. Apenas me ajude. Eu trato você como um irmão e nem me preocupei em você me incriminar. Você realmente tem coragem de não me ajudar? Enfureceu-se Monian. Vendo os modos extremamente sérios de Monian, Long Shen ficou sem palavras. Se Long Shen tentasse fugir por mais tempo, então Monian realmente ficaria com raiva. Mas será que Long Shen realmente tinha técnicas incríveis para brincar com garotas? Além disso, o que Monian procurava não eram técnicas de sedução, mas maneiras de subjugar uma mulher. Ele queria subjugar uma mulher. E uma mulher aparentemente poderosa também. Ele poderia muito bem tentar ascender aos céus. Estrondo. De repente, um som estranho ecoou do lado. Wilde coçou a cabeça de vergonha. Irmão Long, estou com fome. Ao ouvir isso, os olhos de Long Shen brilharam e ele deu um tapinha nos ombros de Monian. Vou te dar uma oportunidade. Caberá a você aproveitar a chance. Capítulo 412. Felicidade e emoção. No topo da Campus Mountain, havia uma enorme grelha com um pedaço de carne com mais de 30 metros de comprimento. Estava sendo assado por uma chama violeta, com óleo escorrendo pela lateral e saindo dele uma fragrância deliciosa que faria qualquer pessoa babar. A carne de uma besta mágica de 5º nível como refeição. Isso é realmente luxuoso. Monian não pôde deixar de suspirar ao ver aquele pedaço de carne. Esta era a cauda da besta do vento bárbaro. Ele foi esfolado e colocado nesta grelha. Monian pulou quando viu seu cadáver pela primeira vez. Mas então Long Shen disse que não foi ele quem o matou, e foram apenas duas bestas mágicas que lutaram juntas, permitindo-lhe tirar vantagem. Só então Monian relaxou. Afinal de contas, uma besta mágica de 5º nível era equivalente a especialistas humanos em abertura meridiana. Uma besta mágica tão poderosa era algo que apenas os especialistas do reino Xiantian tinham a capacidade de matar. Se Long Shen pudesse matar feras mágicas de 5º nível, então isso seria realmente muito aterrorizante. Long Shen, você não disse que me ensinaria suas técnicas de captação. Agora eu entendo. Para manter o coração de uma mulher, primeiro você precisa satisfazer o estômago de uma mulher. Profundo. Realmente, muito profundo. Monian fez um sinal de positivo com o polegar. Profundamente minha bunda. Wilde está com fome e tudo o que estou fazendo é comprar comida para ele. E pare de gritar aleatoriamente sobre pegar garotas. Você quer que eu seja morto? Enfureceu-se Long Shen em silêncio. Falar em pegar garotas na frente de mulheres deve significar que você está cansado de viver. Long Shen ainda não tinha aproveitado tudo o que a vida tinha a oferecer, então ele definitivamente não queria ser eliminado no auge. Daqui a pouco, estaremos todos comendo juntos. De forma indireta, você pode fazer algumas perguntas sobre esta área e ver como eles respondem. Isso será muito mais eficaz do que qualquer coisa que eu possa dizer. Se você quiser subjugar uma mulher, primeiro terá que descobrir como uma mulher pensa. Eles são os verdadeiros professores, sussurrou Long Shen. Faz sentido. Monian assentiu. Afinal, os homens eram todos estranhos. Pedir ajuda não era necessariamente algo que o faria perder prestígio. Lembre-se de mantê-lo mais implícito, alertou Long Shen. Não se preocupe, eu entendo. Monian acenou com a mão, significando que ele não precisava de aviso. Escusado será dizer que a existência classificada em 3º lugar no ranking das chamas da besta era extremamente poderosa. Apesar de quão dura era a carne da besta do vento bárbaro, ela ainda estava sendo cozida muito rapidamente. Além disso, como alquimista, o controle de Long Shen sobre as chamas atingiu um nível máximo. Mas, novamente, provavelmente só ele desperdiçaria sua chama da pílula cozinhando carne. Long Shen, ignorando todo o resto, apenas sua habilidade culinária atingiu um ponto que poucas pessoas poderiam resistir. Monian teve que engolir continuamente sua saliva enquanto olhava para aquela carne cozinhando. Embora aquela carne fosse enorme, o controle de Long Shen sobre sua pile flame era perfeito. Ele não queimaria a carne e também guardaria o melhor sabor dentro dela. Ao mesmo tempo, ele constantemente acrescentava tempero à carne. Com sua pile flame, ele trouxe o sabor do tempero profundamente na carne. Então, a fragrância que vinha dele era realmente algo que apenas algumas pessoas poderiam resistir. Aquelas 4 mulheres ao longe também voltaram sem dizer uma palavra quando sentiram o cheiro. Long Shen sorriu levemente, orgulho aparecendo em seu rosto. Quando se tratava de usar artes de refinamento de pílulas para cozinhar carne, ele confiava que não havia ninguém que pudesse estar no mesmo nível que ele. Vamos comer. Long Shen tirou várias placas de seu anel espacial. Usando uma faca, ele cortou fatias do tamanho da palma da mão. Ele distribuiu para que cada pessoa tivesse 3 pedaços, e então o restante da carne foi dado ao Wilde. MMMH. É realmente bom. Lufanger não pôde deixar de exclamar depois de comer uma única mordida. Mas então, logo após seu elogio, ela soltou um grito assustado.
Long Shen sorriu e explicou, esta é a carne da besta mágica de 5º nível, e grande parte de sua essência foi trazida à tona pela minha chama da pílula. Essa carne é muito benéfica para o nosso corpo, mas não pode ser consumida muito rapidamente. Você deve se concentrar em digeri-lo enquanto come, e não pode comer muito, ou seu corpo não será capaz de digeri-lo. Uma besta mágica de 5º nível era uma existência que viveu sabe-se lá por quantos anos. Seu corpo absorveu anos de energia pura, grande parte da qual acabou em sua carne. Então, sua carne era uma espécie de tônico. Lufanger e os outros tinham corpos mais fracos e por isso teriam que comer essa carne mais devagar. Caso contrário, a enorme quantidade de energia poderia causar alguns problemas nos seus corpos. Isso é ainda melhor. Podemos conversar enquanto comemos. Long Shen, sua habilidade culinária é realmente incrível. No futuro, terei que aproveitar todos os dias, riu Lufanger. As outras 3 mulheres também pareciam ansiosas por isso. Embora eles pessoalmente não gostassem muito de carne, a habilidade culinária de Long Shen era incrível demais. A carne que ele cozinhava era irresistível. Isso é uma questão pequena. Cozinharei para minhas belezas a qualquer hora. Long Shen riu junto. A carne da besta do vento bárbaro era toda muscular, e o bom senso ditaria que seria muito dura e difícil de comer. Mas depois de ser cozido pela Pilflame de Long Shen, tornou-se excepcionalmente delicado, desmoronando no momento em que entrou em suas bocas, enchendo-as de sabor. No entanto, a única desvantagem foi que eles tiveram que aguentar e não engolir. Cada vez, eles comiam apenas uma pequena mordida e só depois de digeri-la demoravam um segundo. Quanto a Lufanger, sua primeira mordida foi muito grande e, como resultado, uma enorme quantidade de energia inundou seu corpo. Ela precisava digerir um pouco antes de poder continuar comendo. Então, agora ela só podia assistir enquanto todos comiam. Esse nível de carne é assustador e cada um de nós só consegue comer alguns quilos. Será que o Wild conseguirá aguentar comer tanto? Preocupado Matty. Não se preocupe, vai ficar tudo bem com o corpo dele. Long Shen sorriu levemente. Foi ele quem melhor entendeu o Wild. Dentro do abismo dos demônios, Long Shen encontrou o especialista da raça bárbara, dando-lhe uma nova compreensão de Wild. A raça bárbara já havia desaparecido nos tempos antigos. Mas ainda havia algumas lendas registradas sobre eles. Foi dito que esta raça consumiu quase todos os animais como alimento, e sua força foi suficiente para abalar o céu e a terra. Não havia ninguém que pudesse se comparar a eles. Sem depender de técnicas ou habilidades divinas, eles usaram pura força bruta para lutar contra todos. Em alguns textos antigos, Long Shen viu algumas descrições simples da raça bárbara. Sua impressão desta corrida foi muito profunda. A raça bárbara não era nada igual às tribos bárbaras que Long Tianxiao havia lutado em Phoenix Cry. Essas tribos bárbaras eram simplesmente chamadas assim porque ainda não tinham se tornado civilizadas e eram completamente selvagens. Aquele especialista em raças bárbaras estava extremamente confiante de que o corpo de Long Shen continha um pouco da aura de sua raça bárbara. Se isso fosse verdade, Long Shen tinha certeza de que devia ser Wild. A altura e o caráter de Wild correspondiam muito bem às descrições dos textos antigos. Adicionando os pensamentos do especialista em raça bárbara, parecia muito provável que Wild fosse um descendente da raça bárbara. No entanto, a raça bárbara já estava extinta. De onde veio Wild? Porque ele foi reduzido ao ponto de quase morrer de fome. Foi um mistério. Wild é praticamente um monstro. O Qi e o sangue de seu corpo são muito chocantes e provavelmente até mesmo os escolhidos são incapazes de receber um único golpe dele. Monia não pôde deixar de suspirar. Ele podia sentir uma pressão poderosa de Wild. Era como se a pessoa ao lado dele não fosse um humano, mas uma terrível besta mágica. Tosse, Monia, não coma tão rápido. Tente ser mais contido. Long Shen tossiu de repente, dando ênfase especial ao contido. Esse sujeito ficou tão concentrado em comer que se esqueceu do que queria perguntar. Somente quando Long Shen o lembrou é que ele se lembrou. Isso mesmo, serei reservado. Então, sobre isso. Este irmão mais novo tem algumas coisas que não entende e gostaria de pedir conselhos a vocês 4 beldades. Monian deixou de lado seu ar normal de arrogância, falando muito humildemente com os 4. Vendo o quão solene Monian estava agindo, os 4 ficaram ligeiramente atordoados e rapidamente se concentraram completamente no que ele queria dizer. Embora eu não ousasse agir como professor, não há mal nenhum em perguntar, disse Matty. Long Shen sorriu levemente e acenou com a cabeça. Monian realmente nasceu em uma família poderosa. Assim que deixou de lado sua arrogância, ele conseguiu parecer um deles. Ele estava se saindo muito bem em manter tudo implícito. Com algum constrangimento, Monian disse, o que eu quero saber é como Long Shen conseguiu seduzir todos vocês. Long Shen cuspiu a boca cheia de carne, enquanto Matty e os outros ficaram vermelhos, ficando sem palavras. Monian, vou com tudo contra você. Long Shen rugiu e agarrou o colarinho de Monian, parecendo que realmente iria atacar. Irmão, não fique tão emocionado. Vamos conversar direito, aconselhou Monian ao ver o quão furioso Long Shen estava. Como devo não me emocionar? Eu queria te ajudar e você decidiu me prender. Implícito? Reservado? Você sabe o que significa falar de maneira indireta, enfureceu-se Long Shen. Eu realmente não sei, disse Monian amargamente.
Uma pessoa como você realmente merece ser intimidada. Ofegante de raiva, Long Shen finalmente o soltou. Vendo Matt e os outros olhando para eles confusos, Monian disse, este irmão mais novo realmente não sabe falar de maneira indireta. Por favor, não se ofenda. Na verdade, a questão é assim, Monian explicou apressadamente suas circunstâncias para eles. Com tristeza, concluiu, na vida de uma pessoa, quem não tem um casal de amigos íntimos? Mas minha noiva se recusa terminantemente a permitir que eu tenha algum. Que crueldade é essa? Mas agora vejo que vocês estão todos tão harmoniosos, então só quero saber como vocês fizeram isso. Eu realmente estou implorando sinceramente por ajuda. Vendo o quão sincero Monian estava sendo, os quatro se entreolharam e não puderam deixar de balançar a cabeça. Foi Matt quem disse, embora sejamos todos cultivadores, nem todos nascemos com a mesma grandeza. Todos nós quatro viemos de origens humildes e agora que entramos no caminho do cultivo, temos que confiar em nós mesmos para tudo. Pode-se dizer que no caminho do cultivo qualquer um pode morrer a qualquer momento. Ninguém sabe exatamente quando eles cairão. Então, se amamos alguém, vamos amá-lo de todo o coração. Nosso objetivo não é obter algo, nem tentar monopolizar alguém. Tudo o que esperamos é não nos arrependermos quando morrermos. O coração de Long Shen estremeceu. Ele viu uma leve tristeza em seus olhos. Isso é o que eles estavam pensando em seus corações. Então, neste momento, valorizamos todos ao nosso lado e esperamos lembrar cada pedaço de felicidade e emoção. Assim poderemos nos contentar com o que temos, o que nos permitirá ser mais felizes. Matt sorriu levemente. Shuiao, Tangvan e Lu Fanger seguraram as mãos dela, com névoa aparecendo em seus olhos. Long Shen sentiu uma tristeza sem fim por dentro. No caminho do cultivo, quem poderia garantir que nunca cairiam? A cada sol nascente, não se sabia se você conseguiria ou não chegar ao pôr do sol. Isso era simplesmente o que era o cultivo. Esse tipo de sentimento era algo difícil para alguém como Monian entender. Ah, eu entendo agora. No final, Monian finalmente entendeu por que os quatro seriam tão harmoniosos. Isso porque nenhum deles tinha certeza se algum deles sobreviveria até amanhã. Então, qual era o sentido de competir entre si? Irmão Long, terminei de comer. Existe mais alguma coisa? No meio daquela atmosfera grave e pesada, a voz de Wilde quebrou o silêncio. Capítulo 413. Temperamento completo. Long Shen cozinhou mais uma vez um grande pedaço de carne. Depois de expressar essas emoções, Matt e os outros tornaram-se ainda mais íntimos, parecendo irmãs de verdade, rindo e conversando. Wilde já havia ido para o lado com uma pequena pilha de carne semelhante a uma montanha. Long Shen, por que você não traz todos para o meu moguete? Deixe-me repetir, o que é meu é seu. No mínimo, você não terá que se preocupar com segurança, aconselhou Monian. Embora soubesse que Monian tinha boas intenções, Long Shen balançou a cabeça. A segurança é apenas algo temporário. Desde que entramos no caminho do cultivo, não existe segurança. Quando você se tornar forte o suficiente, acabará entrando em contato com pessoas ainda mais fortes. A luta nunca termina. Juntar-se ao Moguet só nos dará um momento temporário de paz. Mas isso não nos garantirá uma vida inteira de paz. Então, se as pessoas querem viver, elas precisam ter sua própria força poderosa. Força é tudo. Preciso ficar mais forte, fazer com que todos reverenciem minha força, fazer com que todos tenham medo de mim, fazer com que apenas meu nome seja suficiente para fazer as pessoas tremerem de medo. Um toque de intenção assassina apareceu no rosto de Long Shen. Ele pensou no que teria acontecido se tivesse chegado apenas um passo depois. Tangvanger poderia ter acabado morrendo. Pensando nisso, ele não foi capaz de impedir que sua intenção assassina surgisse. Como você planeja resolver tudo isso? Perguntou Monian. Uma dívida de sangue deve ser paga com sangue. Esse Envu Xuan deve morrer, e eu matarei quem ousar tentar me impedir. Han Tianil definitivamente tentará impedi-lo. Você tem alguma garantia contra ele? Deveríamos trabalhar juntos. É melhor para mim lidar pessoalmente com assuntos como este. Quanto à garantia, não mencione isso novamente. Quando eu mato pessoas, isso depende apenas do meu humor, não da minha segurança. Long Shen balançou a cabeça. Mesmo que ele não tivesse nenhuma garantia, ele ainda tinha que fazer isso. Multar. Então, nesse momento, Han Tianil ficará com você e eu cuidarei de Enlu. Desta vez verei se consigo decepar-lhe a cabeça. Monian cerrou o punho. No entanto, parece que você também ofendeu Huo Wufang. Esse sujeito é realmente problemático. Ele tem a torre da pílula atrás dele, e esse é um poder enorme que ninguém pode provocar. Long Shen assentiu. É por isso que quero usar esse tempo para aumentar a força de todos. Vamos nos preparar para uma batalha mortal final antes da saída do reino secreto. Nesse momento, aqueles que não têm medo da morte podem atacar-me o quanto quiserem. Long Shen sabia que o primeiro mosteiro tinha alguns capangas. Havia algumas seitas relacionadas a eles e eles tinham uma autoridade bastante grande sobre todo o caminho justo. Pode-se dizer que um único pedido deles traria centenas para cumprir suas ordens. Anteriormente, Long Shen estava se contendo contra o primeiro mosteiro. Mas, como resultado, tudo o que lhe trouxe foram mais inimigos e mais batalhas. Como esse era o caso, ele se soltaria e daria tudo de si. Ouvi dizer que Wabilu do segundo mosteiro é muito poderosa e que uma vez ela fez um anúncio público a todos os mosteiros.
Ela disse que essas imagens de suas ações perversas eram apenas uma armadilha desprezível armada por outros que visavam secretamente você e que ninguém deveria ser enganado. Ao mesmo tempo, ela deu a entender que o alvo era o primeiro mosteiro. Como resultado, acabaram ocorrendo vários confrontos entre discípulos do primeiro e do segundo mosteiros. Pelo que parece, Wabilu quer ajudar você. Meu palpite é que ela quer suprimir o primeiro mosteiro para lutar pelo primeiro lugar. Você pode conseguir puxá-la para dentro, disse Monian. Wabilu. Long Shen ficou ligeiramente surpreso. Uma figura indistinta apareceu em sua mente. Ela realmente era muito poderosa e era possível que tivesse o poder de desafiar Han Tianyu. Mas quanto às ações dela, quantas foram realmente para ajudá-lo? Quantas de suas ações foram apenas emprestar a matéria dele para dar um golpe no primeiro mosteiro? Long Shen não sabia. Vai depender da situação. Se ela sinceramente quiser me ajudar, ficarei devendo um favor a ela. Se ela apenas quiser me usar para desferir um golpe no primeiro mosteiro, isso será considerado mutuamente benéfico e poderemos cooperar desta vez, disse Long Shen. Ele só tinha visto Wabilu uma vez. Ela era muito bonita, mas ele sentia que ela era uma mulher bastante astuta. Tudo bem então. Partirei agora para testar minha sorte nas profundezas do reino secreto. Ouvi dizer que Han Tianyu conseguiu obter um tesouro incrível e me recuso a acreditar que minha sorte é tão deficiente em comparação. Como Long Shen já havia tomado sua decisão, Monian não ficou mais tempo. Depois de se despedir, ele saiu sozinho. Depois que Monian foi embora, Wilde finalmente comeu até ficar satisfeito e encontrou um lugar para dormir. A carne de uma besta mágica de 5º nível continha uma grande quantidade de energia, e até mesmo Wilde achou difícil suportar depois de comer tanto. Ele precisava passar algum tempo digerindo isso. Esta foi a primeira vez que Long Shen viu Wilde entrar em tal estado. Normalmente, seu estômago era um poço sem fundo. No entanto, agora ele finalmente conseguiu preenchê-lo. Long Shen, o que devemos fazer agora? Matt e os outros estavam olhando para Long Shen, querendo saber o próximo passo de seu plano. Agora vamos nos concentrar em aumentar nossa força. Será que realmente vamos travar uma batalha sangrenta com eles? Shuiao estava um pouco preocupado. Correto? A tolerância cega e a clemência apenas provocarão ataques intermináveis dos inimigos. Desta vez, temos que retaliar. Mataremos até que eles tenham medo de nós, disse Long Shen. Atualmente, ambos os lados eram como água e fogo, sem descanso até a morte. Não fazia sentido mencionar mais nada. Ah, a propósito, como você conseguiu fazer crescer seus Violet Phoenix Sparrows tão rapidamente? Long Shen perguntou de repente. Faziam apenas alguns meses, mas eles já haviam alcançado o 4º posto. Esse tipo de velocidade era muito chocante. Como domadores de feras, temos nossas próprias habilidades especiais para aumentar a velocidade de crescimento de uma fera mágica. Contanto que obtenham carne e energia suficientes, crescerão rapidamente. Durante esse período, praticamente não cultivamos. Em vez disso, nós apenas os ajudamos a encontrar o máximo de comida possível. Eles avançaram para o 4º posto há alguns dias. No entanto, os pardais fênix violetas são realmente poderosos. Embora eles tenham apenas avançado, até mesmo as bestas mágicas do 4º nível são incapazes de fazer qualquer coisa com eles. Eles podem sair para caçar por conta própria agora, sorriu Matty. Durante esse tempo, os 3 tiveram que ajudá-los pessoalmente a caçar bestas mágicas. Mas agora eles poderiam finalmente caçar por conta própria. Além disso, como feras mágicas voadoras, eles eram especialmente rápidos. Adicionando sua chama poderosa, eles poderiam matar instantaneamente aqueles no mesmo reino. Obrigado, Long Shen. Nesse momento, Tangvanher abraçou Long Shen com muita gratidão e até lhe deu um beijo no rosto. Isso fez Long Shen cair em transe, sentindo-se como se estivesse flutuando nas nuvens. Agradeça-me. Eu realmente não teria pensado que você me trataria tão bem. Você até reservou um Violet Phoenix Sparrow para mim há muito tempo, eu gostei muito. Tangvanher ficou ligeiramente vermelho, mas estava cheia de gratidão. Long Shen ficou chocado. Quando ele reservou um Violet Phoenix Sparrow para ela? Mas então, vendo Matty piscando para ele, ele imediatamente entendeu que isso foi armado por ela. Ele se amaldiçoou por ser estúpido e imprudente. Naquela época, eles ganharam um total de 4 pardais fênix violeta, e ele deu o seu para Matty. Mas Matty usou algum método desconhecido para transferir este animal de estimação para Tangvanher, até mesmo dizendo que foi Long Shen quem o reservou para ela. Isso o comoveu profundamente. Por dentro, ele elogiou Matty repetidas vezes por ser inteligente e meticuloso. Se 3 dos 4 tivessem pardais fênix violeta, com Matty tendo 2 e Tangvanher não tendo nenhum, embora nenhum deles dissesse nada, isso definitivamente os faria sentir um pouco mal. Mas Matty deu um dela para Tangvanher e até disse que foi Long Shen quem o reservou para ela, fazendo com que Tangvanher ficasse grato a ele. Long Shen não poderia estar mais emocionado. Você tem se concentrado demais em aumentar o poder deles. O que precisamos fazer agora é aumentar nosso próprio poder. Long Shen voltou ao assunto principal. Como devemos fazer isso? Perguntou Shuiao. Antes de entrar no reino secreto, você recebeu alguma pílula de têmpera óssea? Perguntou Long Shen. Shuiao balançou a cabeça. Quando o reino secreto foi aberto, meu mestre estava em reclusão. Não recebi nenhuma pílula de têmpera óssea.
Matt disse, eu deveria pegar algumas pílulas para têmpera óssea, mas elas estão todas nas mãos de Feng Xiaozi. Cabe a ele distribuí-los. Ao ouvir isso, Long Shen bufou. Aquele Wing Spirit Pavilion realmente estava podre. Para colocar todos os recursos nas mãos de um discípulo, eles queriam que outros implorassem. Tudo bem, então suponho que somos todos pobres o suficiente. Monian temperou 4 ossos, mas não conseguimos temperar nenhum. A diferença é muito grande. Long Shen sorriu amargamente. Matt disse, não é nada para nós, domadores de feras. Não lutamos contra nossos inimigos de frente, então, se temperamos nossos ossos agora ou mais tarde, não faz muita diferença. Mas estou preocupado com a irmã Vanher. Dos 4, Vanher foi o único a enfrentar as pessoas diretamente. Não temperar seus ossos teria um grande impacto em suas habilidades de combate. Você está completamente errado. A têmpera óssea não é tão simples quanto você imagina. Os benefícios reais que isso trará ao seu corpo são tão grandes que você nem imagina. Mesmo para os cultivadores de almas, temperar um número diferente de ossos ainda criará uma diferença óbvia. Além disso, o método de têmpera óssea que escolhi para todos nós é completamente diferente do que você imagina. Isto é algo que se relaciona com o nosso futuro, disse Long Shen. Método de têmpera óssea. Que diferença existe do método normal? Lu Fangir não entendeu. Todos vocês sabem que quando se trata de cultivadores comuns do forjamento ósseo, a maioria absoluta apenas tempera 1 ou 2 ossos. Há muito menos pessoas que conseguem temperar 4 ossos, e aqueles que temperam 8 ossos são extremamente raros. Isso porque esgota uma quantidade infinita de recursos, disse Long Shen. Da condensação de Qi, condensação de sangue, transformação de tendão e forjamento ósseo, apenas o reino de forjamento ósseo não dependia de talento. Em vez disso, era um reino especial que exigia que as pessoas lançassem recursos equivalentes a um oceano. Este reino foi o que exigiu maior capacidade financeira. Quem tivesse o dinheiro poderia conseguir mais recursos e assim temperar mais ossos. Para um especialista em forjamento ósseo, cada osso extra que eles temperassem aumentaria sua força. E assim a diferença entre os cultivadores no reino do forjamento ósseo era incrivelmente grande. Um especialista de 4 temperamentos pode alcançar o nível avançado do forjamento ósseo, mas ainda assim não será capaz de derrotar um especialista intermediário do forjamento ósseo que havia temperado 8 ossos. Portanto, o poder daqueles no reino do forjamento ósseo não dependia da base de cultivo, mas de quantos ossos eles haviam temperado. Este reino em particular dependia completamente de recursos. Mesmo os anciãos do pico do 108º mosteiro tinham apenas 8 ossos temperados. Dizia-se que Tufé era o mais forte deles e tinha 10 ossos temperados. Quanto ao líder da seita Ling Yunzi, ninguém sabia ao certo, mas dizia-se que ele havia temperado 16 ossos. Cada vez que você temperava um osso, o próximo osso exigiria o dobro de recursos do osso anterior. Foi por isso que a maioria dos principais especialistas ficou presa no reino dos 8 temperamentos. Quanto ao temperamento ósseo de que estou falando, não é exatamente igual ao que outras pessoas fazem. Vamos temperar mais ossos do que outras pessoas. Long Shen sorriu. Mais do que outras pessoas. Será que você quer que temperemos 10 ossos? Perguntou um surpreso Matt. Mais que isso. Poderia ser o lendário temperamento de 16 ossos. Mas parece que não temos tantos recursos. Shuiao também ficou chocado. Você não precisa mais adivinhar. O temperamento ósseo de que estou falando é temperamento completo. Essas 2 últimas palavras atingiram fortemente os corações das 4 mulheres. A única coisa em seus lindos olhos foi o choque.